Mochileiro Sem Pauta no ar, galera, aqui é o Kainaito. E hoje, sem muita enrolação, para falar de uma pauta, eu vou chamar a galera diretamente de Moçambique. Bem-vinda, Babi Cade. Muito obrigada, Kainan. É um prazer participar desse podcast mais uma vez, diretamente aqui da Praia do Tofo, um paraíso em Moçambique, um lugar que eu sou apaixonada. Muito obrigada por mais um convite. E ele, diretamente cavalgando pelas terras da Mongólia, bem-vindo, Rafael Dalacqua. Fala, meus queridos, aproveitando que o corona acabou, retomei a minha trip e vim direto para a Mongólia matar as saudades do Bjorn, cara. Pra quem lembra do Bjorn, ele tá aqui do meu lado, o meu cavalinho, e vamos viajar novamente pelo resto da Mongólia. Vou colocar um efeito de cavalo pra você na edição. Mas é verdade, ele tinha um cavalo chamado Bjorn na Mongólia. E diretamente das terras de Nicarágua, chega mais Lana Sanches. Ô, Kainan, mente meu sobrenome aí, faz parte da história. Não, mas abertura de país, depois você vai falar. Você quer... Pensei que você ia falar que é Lana Souza, sei lá, que a minha mentira também é que eu minto meu sobrenome. Não, né? mas aí você vai falar no programa, entendeu? Mas daí aqui é do país só. Vai, só responder. E diretamente das terras de Nicarágua, chega mais Lana Sanches. Oi, galera do Mochileiro Sem Pauta. Estou aqui diretamente de Granada, admirando agora o vulcão Concepción. Nossa senhora, que delícia. Saudade, viu? Tava com saudade, não aguentei, peguei o avião e vim correndo pra Nicarágua. Você vê que hoje a bancada tá cada um num parte do mundo, mas... como sabemos, isso aqui é uma continuidade do último programa que não deu certo, onde tem uma bancada oficial. Lana, bem-vinda, né? Agora com eletricidade. Mas sem muita enrolação, gente. Vamos então falar dessa pauta que eu tanto esperava, que é a arte de mentir. Então, assim, vamos direto aos recadinhos, sobe a trilha e puf. Seguinte, galera, aqui é o momento dos recados, que não é só jabá de produto. Você que, ouvinte, que pula essa parte, que são 4 minutinhos, você tá com ejaculação precoce, tá ansioso? Para de pular esse momento aqui, porque isso aqui é muito mais que jabá e produto. Aqui tem momentos íntimos de recado, é um momento que o Kainan e as pessoas que vão participar desse recado se aproximam de você, então não pula, tá bom? Guarda 4 minutinhos, relaxa. Mas vamos lá, vamos saber o que está acontecendo nos recados. Primeira coisa, história dos ouvintes, lá kainan@mochileiros.com.br, logo, acho que até dezembro ou janeiro, lançaremos a história junto com Marco de la Cumbre, primeira coisa. Segundo, lá no Instagram, mochileiros.sempauta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar do nosso querido parceiro Marketing de Liberdade. Kainan, já tô cansado de ouvir isso. Sim, tá cansado, mas vou te dar uma informação a mais dessa vez. Você já sabe que é um curso online de marketing digital que vai ensinar na prática várias ferramentas de como ganhar dinheiro a curto prazo, médio prazo, com todas as ferramentas possíveis. Mas o importante de tudo, e agora eu vou falar com diretamente do Rio de Janeiro, o Nicolas está fazendo bancada aqui comigo dos recados. Bem-vindo, mochileque. E aí, Kainan, beleza? Tudo bem, galera? É um prazer estar aqui de novo. Nicolas, vou fazer uma perguntinha pra você. Você, quando pensa em cupom de desconto, o que você pensa? É pouquinho desconto, não dá nem cócegas nas nádegas, o que você pensa? Eu penso naqueles 10% que eu tive o tempo inteiro, que às vezes não faz nem diferença, nem mexe no meu bolso. Pois é, agora o momento assim, locutor de comercial Kainan falando, o desconto, Nicolas, é muito mais que 10%. É um desconto, gente, isso aqui é quase R$300. Então assim, como é que você consegue esse desconto? Vai estar o link na descrição, ou você vai falar com o Igor diretamente. Fala assim, quero falar com o Igor e fala que você viu pelo Mochileiros. Então assim, sem mais delongas, você já sabe, qualquer dúvida tá lá no site marketingliberdade.com com as informações do que é. Galera, você se pergunta por que Nicolas hoje faz parte da bancada do Recados? É pra ficar mais divertido? Não, a causa vai um pouco mais além, um pouco mais séria. Agora, seguinte... Kainan, quando cruzou o continente africano, durante 4 anos, eu nunca esbarrei com um viajante negro. Eu falo, Kainan, tá? Eu sei que tem viajantes que vão pra lá. Qual que é o ponto disso? Eu percebi uma ausência de pluralidade nas minhas redes sociais, das pessoas com quem eu falo. Eu falei, cadê os negros? Então eu me questionei muito sobre isso. E o Nicolas, então, está aqui pra falar uma novidade pra vocês. E aí, Nicolas, dê a sua palavra, por favor. É exatamente isso, Kainan. Falta uma pluralidade e por isso nós viemos com a solução. Além de ficar apenas reclamando, trouxemos uma solução, que é o primeiro Congresso Nacional de Viajantes Pretos e Pretas. Vai ser um congresso online, onde nós reunimos uns 24 palestrantes pretos, viajantes, que vão falar dos mais diversos assuntos, para mostrar aí para o pessoal que existimos, que estamos viajando e que temos muito a falar.
E aí eu digo mais, Nicolas, a pessoa deve estar se perguntando, mas por que eu vou ver mais um viajante sendo negro? O quanto isso impacta, né? Eu falo agora pessoalmente. Eu, Kainan, quando comecei a entender que a cor interfere na sua viagem, você começa a abordar as pessoas e falar sobre tópicos com mais empatia. E que sentido? Você não vai falar pra todo mundo que Couchsurfing é pra todo mundo, não existe, não é igualitário. Carona também. Então o fato, por exemplo, de eu viajar sendo branco na África é completamente diferente do negro viajando. Na questão do ônibus, você se passar por um local. E digo mais ainda, quando eu, Kainan, ouço ainda podcast de outras áreas, nunca me vem na cabeça que o cara falando é negro. E quando uma pessoa, não lembro do programa, falou, eu falei, caraca, então galera, no podcast Mochileiro Sem Pauta, bastante gente já passou que são negros e você talvez não saiba. Ou soube porque em dado momento da conversa, a questão da cor foi importante para dar o contexto. Então, cara, vai lá no congresso, entra no site, vai estar o link. Qual é o site, Nicolas? omundocongresso.com. Isso aí, muito obrigado, vai ser muito importante e eu tenho certeza que todo mundo vai se amarrar. Link na descrição, então sobe a trilha. Rafael, Babi e Lana. Para começar esse programa, vamos ver aqui uma mentira que abrange todo mochileiro, porque senão se a gente for muito específico, vai ficar muito nichado. Então vou começar com Lana. Lana, fala pra mim, como é que tá seu filho, sua filha, quantos anos já tem, quanto tempo de casamento? Discorra pra gente, como é que tá a vida de casada? Atualiza pra gente os status. Olha, nas minhas contas já perdi quanto tempo de casada eu tenho, deve ser uns 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos. O filho tá bem, Kainan, obrigada por lembrar dele, o nome dele é Guilherme. Tá desfraldando agora, tá caindo dentinho, né, manchou ali. Mas tá bem, obrigada por ter lembrado dele. Bem, você quer discorrer o motivo? Vamos falar então do tópico de status de relacionamento, casado, solteiro na estrada, Lana? Quer discorrer sobre seu filho, como tudo surgiu, pra gente começar a falar das mentiras, se a gente é casado, se a gente tem filho, se tem namorada, esposa? Eu acho que, principalmente pra quem viaja sozinho ou sozinha, chega um momento que às vezes você mente pra fugir de situações. Então, ou você não tá... Você viu que aquela pessoa não vai aceitar o não como resposta, você já prefere falar, tô casada, tenho um filho, que é pra evitar a fadiga de ficar falando não. Então, acho que muitas mulheres por aí sabem dessa história, já usaram às vezes até anel de aliança, né? Que eu também já viajei com aliança falsa. Deve ser muito comum. E os homens também, não sei se mentem também da família, né? O que você tem a dizer aí? Vou deixar a Babi falar, a mulher, depois a gente vai pros homens. Babi? Essa aliança aí, Lana, eu já usei durante 1 ano na minha viagem. E eu já fui casada também, muitas vezes. Meu marido, ele tá sempre me esperando no hotel. Ou ele tá chegando. Meu marido tá chegando, ele se chama João, ele é brasileiro também, ele tá trabalhando no hotel e eu vim passear sem ele, mas ele já tá chegando. Ele foi comprar comida também, né? A gente tem que mentir por uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Como a Lana disse, às vezes é mais fácil mentir do que a pessoa aceitar aquele não, entendeu? Aí a gente inventa marido, filho, o que tiver que inventar, a gente inventa. Babi, uma curiosidade. A Lana, quando a gente falou nos bastidores, ela tinha até uma foto do bebê, tem todo um arquétipo já pronto. Você também tem esse nível de mentira ou é só na fala mesmo? Não, eu tenho, dependendo de onde eu for, assim, eu coloco uma foto do último crush, por acaso, assim, no fundo de tela. Então, normalmente, você tira uma foto com o crush, abraçadinho, ou tira dando um beijinho, aí você coloca ela no fundo de tela, então você fala assim, você já mostra o celular com a foto com o seu marido, né, e aí você torna aquilo muito real, porque se somar com a aliança, então, aí é sucesso. Uma curiosidade, a aliança, assim, vocês deixam no bolso ou como é que é? Ela fica na mochila e você sempre coloca quando sai na rua ou em momentos muito específicos? Não, no caso da Babi, a Babi realmente chegou a ter uma aliança real, né? É porque assim, quando eu comecei a viagem eu também era casada, né? Tem esse detalhe. De fato, eu era casada durante os 2 primeiros meses da minha viagem. Eita, então, porra, agora eu já não sei mais o que é verdade, o que é mentira nesse podcast. Não, Rafael, no caso, é verdade. Existiu um ex-marido, um relacionamento de 10 anos. Então, assim, como eu comecei a viagem casada, eu tinha aliança porque eu era casada. Então, assim, aquela aliança, ela era real. E aí, quando a gente se separou, logo no início da viagem, eu continuei usando aliança. E aí, eu usei aliança durante 1 ano. Não tirava a aliança do dedo, assim. Até que um momento eu falei, cara, eu quero que me respeitem, independente se tem uma aliança na minha mão ou não. E aí,
eu tirei. Mas assim, talvez se eu não tivesse sido casada antes, já não tivesse aquela aliança no dedo, eu não sei se eu usaria. Não sei, né? Vai saber. Agora, a Lana perguntou dos homens, Rafael. Como é que você se posiciona? Você é um homem casado, solteiro? Como é que é na estrada? Teve alguma situação que teve que recorrer à mentira dos status? Kainan, por incrível que pareça, eu já tive que mentir dizendo que eu era casado também, cara. E esse episódio aconteceu na Arábia Saudita, quando eu tava viajando com uma amiga minha lá de carro. E pra gente poder ficar no mesmo quarto de hotel, na Arábia Saudita não tem hostel, não tem quartos compartilhados, essas coisas, né? Por enquanto. E aí você só pode ficar no mesmo quarto de hotel com uma pessoa do sexo oposto se você for casado. Então a gente tinha que falar que nós éramos casados. Nunca chegaram a pedir nenhum documento que comprovassem, mas já escutei falar também que às vezes eles pedem algum documento. Mas ali, só com esse rostinho aqui que exala credibilidade, a gente falava que éramos dados. Às vezes jogava uma conversa ali, tantos anos, tal, e sempre passava, sabe? A versão feminina também estava de acordo? Ela fez um acordo com você? Olha, vamos criar uma mentira, caso perguntem, casamos, não sei. Teve toda uma elaboração ou não? Foi muito... Não. A gente combinou. Ela já sabia melhor que eu, né? Porque ela já tinha passado um bom tempo, assim, em países árabes, né? De países de maioria muçulmana e tal. Então a gente já tava alinhado, assim, né? Pra falar isso. Então quando você entrou no carro pra viajar, falou, você quer ser meu marido? Foi mais ou menos isso? Mais ou menos. Quer ser meu marido de mentirinha? Beleza. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Cara, Kainan, eu lembrei de uma história maravilhosa, que eu menti que eu era noiva do cara e que eu namorava com o cara há 4 anos pra ganhar desconto e champanhe e coisas num hotel. Oi? Nossa, isso aí fugiu da pauta. Mentiras que a gente conta na estrada, pra ter um upgrade É que mentira geralmente de relacionamento é uma questão religiosa, mas não de desconto em champanhe. Eu não esperava por essa, então, por favor. Eu tava saindo com um cara do Tinder, a gente tinha saído uma vez, e aí lá em Portugal, e aí a gente combinou de fazer uma escapada romântica pra uma cidade lá na montanha. E aí fomos. E aí eu fiz a reserva no Booking de um lugar bem legal, que era pra gente descansar e tal. E aí eu botei na reserva do Booking dizendo que a gente tava indo comemorar o nosso aniversário de namoro de 5 anos, pra ver se rolava algum champanhe, sei lá, sabe? Uma coisa legal, assim, pra aquele momento especial nas nossas vidas. Eu só fui contar pro gatinho quando a gente tava estacionando o carro no hotel, pra ele não me achar louco e desistir. Mas e aí, rolou alguma coisa? Rolou umas flores fajutas. Não rolou champanhe, que nem eu estava esperando. Eu fiz a mesma coisa, só que pro Dia dos Namorados. Ó, viu? Olha essas mulheres. E eu ganhei uma super sobremesa. E no caso, eu nem pegava a pessoa. Era só amizade mesmo. A gente saiu pra jantar no Dia dos Namorados. Era 14 de fevereiro, né? Que foi no Peru. Eu nem lembrava que era Dia dos Namorados. E a pessoa foi e chegou perguntando: quanto tempo vocês estão juntos? Que não sei o quê. Nossa, ela falando espanhol comigo. O cara da Nova Zelândia não entendeu nada. Inventei mó história. Ganhamos sobremesa na faixa. Olha só. Ó, viu só? Você sabe... Olha, no Zimbábue eu ganhei, a gente falou que era noivado, mas não fui eu que menti, foi o crush. O crush mentiu no Zimbábue e aí a gente ganhou champanhe e flores no quarto e upgrade de quarto, hein? Foi incrível. Olha só, Kainan, e o interessante desse podcast aqui, né? Apesar de parecer um tema meio supérfluo, vamos assim dizer, eu quero propor um desafio aqui para os ouvintes, cara. Eu duvido que durante esse podcast alguém não vai se identificar ou não vai se colocar no lugar de ter contado pelo menos uma das mentiras que a gente falar aqui. Porque vão ter vários tipos, vão ter desde mentiras tipo essas assim mais extrovertidas, mais descontraídas, aquela mentira que você fala para evitar encheção de saco e tal, mas desde mentiras também que são, você pode falar que são omissões, mas que no fundo vão ser mentiras também e que são necessárias, né, cara? Que em muitos momentos a gente teve que mentir por segurança, eu teve que mentir para evitar alguma burocracia ou para conseguir um visto, etc. Então, o desafio tá feito. Quem não se identificar, que atire a primeira pedra. Eu acho que a pessoa que não se identifica, ela não sabe o que significa mentira. Ou sabe porque, que assim, tá sendo hipócrita, ou sabe que tá sendo hipócrita. Não, gente.
Pelo amor de Deus. Até na vida, no dia a dia a gente faz isso. Esse episódio aqui é tapa na cara da tradicional família brasileira. E tem outra coisa, pessoas recusaram estar nessa bancada. Não vou dizer nomes, mas pessoas não quiseram participar porque falaram, eu não faço essas coisas. Então assim, olha só. Olha lá, pessoas que sabem que já mentiram, pessoas que sabem que já mentiram na estrada, mas não quiseram participar, né, cara? Beleza. Deus tá vendo. Outra coisa, eu lembrei agora dessa mentira que a Labi falou, desconto, alguma matéria, talvez eu vi no G1, no Hip Happiness lá, que era um casal que tava viajando, eles fingiam que o cara tava pedindo em noivado ela durante um ano. Então eles ganhavam bebida de graça, ou algum bolo, algum drink. Então você imagina, tô com a Babi viajando o mundo, toda vez que a gente vai no bar, eu abro lá a caixinha da aliança dando pra Babi. Noivamos. Aí o bar sempre dá, ou seja... Mas daí é malicioso também, né? Aí, cada um tem seu nível, cada um sabe o teto. Não. Tem um limite. Todo um ano inteiro também não. Uma vez aqui, outra acolá. Mas falando de relacionamento, na versão masculina, diferente do Rafael, que era uma coisa mais séria devido ao país, eu tive que começar a mentir que eu não tinha... Primeiro eu comecei falando que tinha namorada. Só que daí eu percebi que no continente africano, namorada... namorada. Então, peraí, você pode namorar minha filha, não é esposa. Daí, tá bom, gente, eu tenho uma menina, mas é minha esposa. Aí eles perguntavam, esposa, mas tem filho? Não. Então não é uma boa esposa. Daí apresenta lá a menina. Eu falei, porra, cara, não pode falar que é namorada, esposa, não tem filho. Então, assim, a partir de um certo momento, eu falava que já era casado, tinha 3 filhos e não queria uma segunda esposa. Porque eles sempre arranjavam uma brecha pra querer apresentar alguém. Então, a mentira de ser casado, galera, assim... não sei como é que vocês vão interpretar, era pra preservar meu tempo, eu não queria conhecer a menina, que, cara, acontecia muitas vezes de um amigo lá no tal país queria apresentar a menina, que eu sou estrangeiro, isso acontece. Então é uma mentira de se preservar e, sabe, desgaste emocional. Não sei se o Rafael passou por isso como homem. Não tive que... Nunca me viram como um bom partido pra marido, Kainan. A diferença entre mentir que você tá num relacionamento, que você tá casada, tem namorado, que você tem um filho, é que o filho, muitas vezes, é por segurança mesmo. Porque eu tinha foto do meu primo, né, que ele tem 3 anos mesmo, ele se parece muito comigo, porque as pessoas têm muita empatia com mães. Então, às vezes, eu me via numa situação que eu me sentia um pouco desconfortável, eu mostrava meu filho e já abria uma brecha pra falar de relacionamento, que eu estava casada, né, na minha imaginação. E isso eu me sentia mais segura e a pessoa também às vezes mudava a feição da pessoa pra mim. É mentira, tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Seguinte, Rafael, você lembra que nos bastidores da pauta, já que você falou que esse programa aqui é o título mais hipócrita do mundo, e de fato é, você tinha falado que em certos momentos você finge que não fala o idioma pra ver o que as pessoas, vamos supor, você tá na Arábia Saudita, pelo que eu entendi. Aí você esbarrou pessoas falando português, você fica quietinho ali, a paisana, ouvindo. Por que você omite que você não fala português? Você quer saber o que a pessoa tá falando do país? Qual é o motivo por trás? Geralmente é mais por preguiça mesmo, Kainan. É tipo, assim, nesses países nunca chegou a acontecer muito, né? Porque, porra, imagina, você tá num país pouco turístico e você encontra um brasileiro, acha que você nem segura assim, a emoção, né? Você quer chegar e falar, caralho, um brasileiro aqui e tal. Mas essas preguiças, elas batiam mais, assim, geralmente em hostels. E que, na verdade, assim, que já é um ambiente que você já mente muito, às vezes, para evitar uma small talk, alguma coisa ali, aquelas conversas quando você já tá há muito tempo viajando, né? E aí a pessoa, mesmo que não seja falando português e tal, vem te perguntar, como você chama? Tá viajando há quanto tempo, etc. Aliás, esse é o ponto, né? Você já começa a dar umas mentiras, meio que umas respostas para encurtar o assunto, sabe? Se você não tá afim de ter uma conversa. Então, às vezes ali também, quando eu era brasileiro, assim, tal, se a pessoa vê que você é brasileiro, já começa, tipo, mó conversa, né? Mó se envolver e tal. Então, quando eu tava meio com preguiça, eu ficava quietinho, só na minha, só pescando ali e tal, sabe? Tomara que esses caras não saibam que eu sou brasileiro. É mais por preguiça, não tinha nenhum outro motivo, não. Bem, daqui a pouco eu falo as mentiras linguísticas que não é só de preguiça, é questão até de visto e burocracia do país. Lani e Babi, vocês também omitiam que falavam idioma? Ou, não sei, dava de louca que não falava inglês? Muitas vezes. Pra quem tá me ouvindo e não me conhece pessoalmente, eu sou loira, branca e tenho olho claro. Então não é a feição brasileira que muitos estrangeiros têm, né? E como a brasileira ela é muito sexualizada, eu chegava num hostel, se a maioria estava falando espanhol, eu já falava inglês e falava que era do Canadá. Se a maioria era de fora, eu metia um espanhol meio do Uruguai e falava que era uruguaia mesmo, porque são dois
países nada sexualizados e que tem feições de pessoas que nem eu também, né? Também tem no Brasil, só que as pessoas não vão duvidar, digamos assim. Eu não lembro de ter mentido em relação a idioma, não, pra ser muito sincera. Mas, falando sobre essa questão que a Lana mencionou aí de sexualidade, né, de sexualizar a mulher brasileira, eu falava que eu era portuguesa em algumas situações, porque aí a mulher portuguesa, ela não é sexualizada. Então, quando eu imaginava que, assim, se eu fosse falar Brasil, tem uma questão de feeling, intuição, né, você olhar pra cara da pessoa, assim. Quando eu imaginava que ia vir um Brasil, samba, eu falava que eu era portuguesa. Então, a mentira seria em relação à minha nacionalidade, e não em relação ao idioma. E reforçando, Babi, que você tem um passaporte português, né? Tem que falar isso. Eu tenho, mas assim... Caso de fronteira, supondo, não sei, você poderia falar. Não, fronteira eu não faço isso. Ah, tá, entendi. Era mais fora de ambiente burocrático, militar e tá. Não, em fronteira eu não faço isso, não, porque normalmente em fronteira eles até... Brasil, Neymar, futebol, Pelé... É mentira, tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Que me veio na cabeça que dois exemplos que aconteceu comigo mais de uma vez que eu tava viajando ali pelo Sudeste Asiático, que era quando eu era parado por policial, quando eu tava viajando de moto, né? Porque, o que eu falei, eu tinha uma moto falsa e eu não tinha habilitação internacional, todas essas coisas. De qualquer forma, mesmo se você tivesse, se os policiais que te param, eles vão tentar tirar algum dinheiro, porque é meio normal acontecer isso com turista e tal, né? Então eu dava de louco total quando o policial me parava, entendeu? Eu dava de louco, assim, de que, mesmo que o policial falasse um pouco de inglês, eu dava de louco de que eu não falava nada de inglês. Eu ficava falando em português com o cara, sabe? Exato. Ficava falando, tipo, não entendo, não sei, no English, English no. E, tipo, o cara ficava puto uma hora e deixava, entendeu? Excelente técnica. Rafael, acho que é uma das melhores ferramentas que eu usei pra atravessar a África. Dava de louco e falava português e entendia bulhufas de inglês. Nem quando um cara fazia assim, cash, falei, carro. Tipo, não entendia nada. Então, assim, tá falando da mentira linguística, ou Babi, assim, de questão de fronteira, muitas vezes eu dava de louco e não entendia inglês. Isso facilita, né? Porque quando você não tem a comunicação com a pessoa, o policial, ele tende a ficar puto, mas ele cansa, entendeu? Tipo, vai embora, vai. Tipo, o cara não fala nada, ou não. Então, assim, às vezes, eu tenho um exemplo disso no Sudão. Quando eu tava viajando com um casal de portugueses, a gente tava no ônibus, a gente tava com o nosso host, que era o Mohamed. E lá no país tem muitos arqueólogos, então volta e meia o policial pergunta se você é arqueologista, pra perguntar se tem a autorização e tudo mais. Aí o policial entrou, olhou pros turistas, aí foi direto pra gente e perguntou em inglês, vocês são arqueologistas? E eu, como o outro casal era português, a gente não fala inglês. E o nosso querido host do Couchsurfing, na sua inocência, não, eu falo inglês e eu falo português. Daí eu falei, putz... Aí que o policial pediu pra sair do ônibus e ficou uma hora interrogando a gente. Ou seja, se nosso querido Mohamed não tivesse falado nada, acabou, teria encerrado ali. Então, muitas vezes, vale a pena você falar que não fala inglês. E vou além, tá? E aí, os ouvintes me julguem por isso. Já aconteceu acho que uma vez só. Eu fingi que era surdo. Aconteceu isso uma vez, foi no Zimbábue. É sério, cara. Caraca! Sim, sabe? O Kainan é outro nível de mentira, né? Eu vou até dizer como aconteceu. O Babi até sabe onde foi. Foi lá próximo do Pisse. Qual foi o contexto? Eu tava saindo com o Nikossi, que é o filho do Pisse, do cara lá do vilarejo, e a gente tava andando no mar ao redor, de repente vem 5 militares com pastores alemães e eles me abordam, achando que eu tava carregando droga. Na hora, cara, eu dei uma de louco e comecei a fingir que eu não entendia nada. E o Kossi, ele entendeu. Tipo, ele é surdo, ele não entende, eu fazia gesto. E minha mãe fala um pouco de Libra. Então eu sabia alguns movimentos. Então, talvez, quando ele entendeu que eu não conseguia ouvir, foi uma tática ali, foi muito instantâneo. Diga-se de passagem que Libra não adiantaria nada, que Libra é para português, né, cara? Mas beleza. Então, mas enfim. Cada língua vai ter uma diferente. Cara, mas já me fingi de surdo uma vez. Então, assim, quem nunca, né? Foi o que eu falou. Algum ouvinte, não tem como você nunca ter mentido na estrada. Mas questão linguística, Babila. Não, mas, Kainan, aproveitando que você já falou aí que você já foi arqueólogo e tal, o que mais que você já mentiu aí na estrada, que você é? De quais profissões aí? A primeira que todo mundo já conhece é que eu fui professor na fronteira da África do Sul do Zimbábue, porque eu fui interrogado quando eu falei que era jornalista. Depois disso, isso a gente já falou nesse programa várias vezes, mas o Kainan, só um parênteses aqui, puta que
pariu, né, velho? Falar que é jornalista na fronteira é muito mirim, Rafael, né, cara? era a minha primeira viagem. Eu não sabia nada. Sério, cara, se tem uma coisa que você não pode... fica bem claro, não pode falar que é jornalista, mesmo se você for. Dica para os ouvintes. Vou pra Cuba, aí chegou lá, passando na imigração, sou jornalista. Velho, porra. Eu quase fui barrada na Nicarágua porque eu sou jornalista. Olha lá. Mas eu não falei que era jornalista, no caso. Mas por que você foi quase barrada? Eles procuraram seu perfil na internet? Não sei, eu tava com o celular, eu tava conversando com uma pessoa lá da fila. Na boa, eu falava que era estudante. Eu sempre falava que sou estudante, nunca perguntavam do que era. E aí as pessoas pegaram meu... E eu era a única estrangeira que tava no ônibus. Eles me colocaram numa salinha separada e me encheram de perguntas. Pegaram meu passaporte, saíram e voltaram perguntando se eu era jornalista. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, não. E aí me mostraram umas matérias que eu tinha escrito, que tava com meu nome. Caraca, velho. E aí, porque lá, quando eu entrei no país, eles estavam com protestos pegando fogo o país todo. O país estava parado. Então, eles estavam muito veiacos já com isso na fronteira, né? Tava tentando entrar algumas pessoas, eles estavam muito mais ligados. Então, qualquer pessoa de fora no ônibus, eles já levavam para uma salinha. E aí, eu expliquei que eu escrevia sobre economia no Brasil, foram as matérias que eles acharam, e que eu não sabia nada de política, nada de... A tese da minha pós-graduação foi em Nicarágua. Não, vamos lá. Vamos fazer um guia rápido aqui, Kainel. Tá indo pra Europa, América do Norte, países desenvolvidos no geral, beleza, você pode falar o que você quiser, jornalista e tal, mas de resto você fala o que você quiser. Vai para países, entre aspas, aí, mais delicados, com uma, entre aspas também, com uma democracia não muito forte, exemplos, Venezuela, Coreia do Norte, China, países da África aí que o Kainan vai dar exemplo, Arábia Saudita, não vai, Israel, mesmo Israel, que você não vai falar que é jornalista, a menos que você não queira ter um hard time na fronteira, né? Tem outra, fotógrafo também, porque muitas vezes eles não entendem que você é um fotógrafo. Vamos supor que você é um fotógrafo da Tititi, tipo paparazzo de rua. Não quer saber, é fotógrafo. Eles vão atrelar você à CNN, ao fotógrafo de guerra, ou que vai reportar. Então, assim, pela minha experiência de África, a melhor profissão do mundo é professor. Não fale que você é médico, porque pode acontecer de uma situação e as pessoas exigirem as suas qualificações. Então, vai supor que tem alguém doente ali, o cara, na inocência, vai pedir ajuda. Professor é a melhor solução, gente. Se você tiver uma sugestão, ouvinte, fala pra gente. Você tem um exemplo, cara? Agora eu lembrei de profissão. Quando eu tava atravessando a Costa do Marfim com o casal Henrique e Sabrina, foi de Guiné-Bissau pra Conakry. Aí a gente já antecipando, né? Eu falei, Sabrina, não fala que você é jornalista, já sabia. E o Henrique é economista. Daí eu falei, Henrique, não coloca que você é economista no papel. Não, Kainan. Ele é teimoso. Henrique, você que tá ouvindo esse programa, cara, você foi muito teimoso nesse dia. Aí o bendito colocou economista. Cara, na hora o policial falou dinheiro. Cash. Aí eu falei, tá vendo, Henrique? Cara, economia é igual dinheiro. Não queira explicar que você faz estudo, que você faz análise. Então, assim, não fala nada que é atrelado a dinheiro também. Vamos supor que você é bancário. Fale profissões que todo mundo sabe, que é professor. Não, mas economista é uma boa, Kainan. Porque eu sou, né, economista, né? Então eu sempre falo economista. Ninguém sabe o que faz mesmo, nem o próprio economista sabe, cara. Não. Aí geralmente a pessoa nem pergunta. Discordo, cara. Economista o pessoal atrela dinheiro. Babi e Lana vão aí de concordar, por favor, ou vou ficar sozinho nessa? Eu acho que é o estereótipo da profissão. Não que seja, né? Porque é muito humana. Só que quando você fala economia, você pensa já em cifrão. Então, Rafael, muda essa profissão de economista pra outra coisa, cara. Falar que você trabalha com meditação, enfim. Agora vamos voltar aqui para profissões. Vocês já assumiram outras identidades? Babi, você já foi professora de yoga? Lana já foi terapeuta? Rafael já foi cientista ou não? Eu já fui filmmaker da indústria pornô. Eu amo. Eu acho que também não é uma boa profissão de se falar, hein? Mas só uma opinião. Mas não foi na fronteira, não. Não foi na fronteira, não. Foi nesses papos de hostel, assim, cansada de falar quem eu era, o que eu fazia. Aí, de vez em quando, eu invento umas profissões diferentes. Aí, eu lembro do dia que eu falei que eu era filmmaker. Ai, que legal! Eu é da indústria pornográfica. Aí a cara das pessoas, Babi, você não presta, Babi. um silêncio. Aí eu não aguentei, né? Tipo, ri. Aí eu ri. Mas de vez em quando eu invento umas profissões, assim. Nada que, assim, se eu falar que eu sou professora de yoga, vão pedir pra eu dar yoga. Não vou conseguir dar aula de yoga. Então, professora, eu já falei que era professora. Eu falo sempre administradora, eu acho ótimo. Você é o quê? Administradora. O que faz um administrador? Faz qualquer coisa um administrador. Então, é isso.
outras mentiras, Babi, diferentes fora a filmérica de mercado pornográfico? Não, professora. É isso, assim, administradora, empreendedora. Não mentia muito em relação a isso, não. Mas eu mentia mais, assim, pra mudar um pouco a história, sabe? Porque, para caros ouvintes, quando você tá viajando e você vai para um hostel, você responde 10 vezes num dia a mesma pergunta. Quem é você? O que você faz? Para onde você vai? Para onde você estava? E aí, às vezes, você cansa um pouco daquela narrativa. Então, às vezes, por exemplo, eu não falava que estava de viajando muito tempo. Eu falava que estava de férias, por exemplo. Ah, eu tô aqui de férias, vim passar 10 dias. E aí as pessoas não têm muito interesse, normalmente, em quem tá só de férias. Então, Verdade. eu mentia mais, assim, pra, tipo, mudar um pouco as narrativas. E não que eu não ache interessante quem viaja de férias, tá, gente? Mas, enfim, as pessoas, elas ficavam mais curiosas quando você falava que estava mais tempo viajando sozinha. Então, eu falava mais no sentido de mudar um pouco os diálogos. Sabe uma coisa também, ô Babi, de mentira de identidade? Dependendo do país, tem mentiras muito específicas. Vou te dar 2 exemplos. Quando eu tava viajando com o Henrique e a Sabrina em Guiné-Bissau, lá tem muitos missionários. Muito. E muitas vezes os policiais simpatizam com isso. Então, acho que aconteceu umas 3 vezes dos policiais nos pararem e o policial pegou, missionário, e o Henrique, todo mundo, sim, missionários. Sendo que não somos, tá? Então, assim, tem a mentira muito específica de um país. Então, assim, volta e mente falava que era missionário pra abrir porta. Pô, o policial vê que a gente é missionário, então segue adiante. Talvez se falasse que não era, talvez daria dor de cabeça ou teria que tentar ganhar um dinheirinho, entendeu? Então, assim, ali em específico do país, a gente sabia que falar que era missionário era bom, que quando dizia não, a gente não era. Então, dependendo do país, às vezes você pode utilizar dessa informação e mentir de acordo com os aspectos, né, que vão te ajudar. Então, vamos depois falar de religião. Você omitir, não falar sua verdadeira religião. E faz sentido pra vocês, gente, o que eu tô falando? Faz super sentido. Sim, total. Quando você falou dessa questão do missionário, eu lembrei da questão da mentira de religião também. Em muitos lugares, dependendo de onde você vai, eu lembro bem no Zimbábue, até com um psi, que eu falava que eu era cristã. Eu não sou religiosa, não tenho religião. Enfim, acredito em energia, etc. Acredito nas minhas coisas aqui, em deuses e deusas e anjos e etc. Mas, muitas vezes, eu dizia que eu era religiosa para poder não arranjar briga. Não briga, mas não arranjar confusão. Porque algumas vezes eu falei que eu não tinha religião e a pessoa, assim, veio pra cima de mim com pedra, assim, como assim? Você não tem religião, você não acredita em Deus, o que você tá fazendo aqui? Então, assim, eu tive algumas discussões que poderiam ter sido evitadas se eu dissesse que eu era cristã. Então, eu comecei a dizer. Inclusive, no Zimbábue, quando eu tava lá no Psi, eu lembro que eu rezei, eu rezei uma vez um Pai Nosso, uma Ave Maria e tal. E aí eu fui, assim, eu lembro que ele ficou muito grato e pediu todas as noites, a partir daquela, pra eu rezar o Pai Nosso e a Ave Maria e tal. Então, assim, eu não tava mentindo na hora que eu tava, né, rezando, assim. Eu conheço, porque eu já fui educada, né, em relação ao catolicismo, mas eu não sou religiosa. Então, assim, em algumas situações você acaba se passando por religiosa pra poder evitar dor de cabeça. Ô, Babi, isso daí é a mesma coisa, assim, em vários países do Oriente Médio, países de maioria muçulmana, assim, no geral, países, os que são mais conservadores, assim, dizendo, tem muita gente que acha que é um problema você falar que é cristão nesses países, né, que, cristão sofre perseguição, às vezes tem esse tipo de estigma, né, mas, na verdade, eu também me encaixo assim como você, né, eu não tenho nenhuma religião, eu não me considero cristão, né, mas eu também não sou ateu, né? Eu me considero agnóstico. Mas, assim, dependendo com quem eu estava conversando nesses países, no geral, pega muito mal você falar que é ateu, ou que é agnóstico, ou que não tem religião, sabe? Então, quando eu vi assim que eu tava falando, ou melhor, falando de uma forma diferente, para eu falar para a pessoa que eu era, efetivamente, era só se eu soubesse que é uma pessoa assim, mais cabeça aberta, mais tranquila, tal, sabe? No geral, eu falava cristão e aí evitava problemas, assim, pega muito mais mal você falar ateu ou agnóstico do que falar que é cristão. Eu vou reforçar, pega muito mal exatamente. mesmo.
Pega muito mal, Lana tem alguma conexão com religião quando viajou pela América Latina? A América Latina é extremamente religiosa, só que se você falar que não tem religião, eles não vão te olhar diferente. Eles vão questionar, vão ter perguntas sobre a sua visão de mundo, vão até ter curiosidade às vezes, mas não vai ter um tratamento pior ou não sei, não vai ter muita diferença não. E Rafael, conectado também com religião, tem uma coisa que eu acho que não acontece na América Latina, quando a gente até falando, até ficou surpresa. Na fronteira, no visto, geralmente tem a opção religião. Qual é a sua religião? Esse é um ponto que é importante falar pra galera. Não coloque também que você é ateu e agnóstico. Coloque católico. Então, assim... não coloca. Eu lembro uma vez que eu atravessei no Malawi e um cara era ateu e colocou, ele teve, não um problema, mas assim, o que demoraria 1 minuto, demorou 10 minutos, porque o policial provavelmente era um muçulmano e foi questionar o menino. Então, assim, evite dor de cabeça, entendeu? Economize tempo, não é você omitir quem você não é, entendeu? Você vai mentir várias vezes. Cara, eu uso uma máscara que eu minto pra um caramba na estrada. Como a Babi falou no começo, é sobrevivência, é natural isso. Omita sua religião, fale que você é católico. Teve até, qual foi o caso mesmo, Rafael, que você foi lá, qual país na Arábia Saudita, que você visitou um lado judaico, outro lado muçulmano? Não. Foi em Israel. Até queria fazer um ponto aqui, Kainé. A gente tá falando aqui, não necessariamente vão ficar perguntando a sua religião nesses países, sabe? Acho que dá pra contar nos dedos, às vezes, que eu tinha que falar. Eu tô falando mais, assim, que eu tô dizendo um policial, alguma autoridade, alguém do governo, tal, te perguntar a sua religião, sabe? Mas é quase impossível. Na verdade, às vezes você tem que colocar num formulário e tal, mas ninguém vai chegar e perguntar diretamente sua religião, né? Eu tô dizendo isso, que pega mal tal, quando você tá numa conversa com alguém mesmo, com alguém da sua idade e tal, e acaba entrando nesse assunto, e se você não conhece direito a pessoa, não fala que você é ateu ou agnóstico, né? Mas esse caso especificamente de Israel, essa foi uma das únicas vezes na minha vida que me perguntaram qual era a minha religião. Foi um soldado israelense, ele me perguntou, né? Porque eu tava na Palestina, na verdade, e eu tinha ido visitar uma cidade que chama Hebron. E é uma cidade que as coisas não são tão tranquilas, tem bastante assentamento israelense lá, tal, apesar de ser território oficialmente da Palestina, né? E aí tem uma mesquita lá, que é onde fica a tumba dos patriarcas, né? Que é uma mesquita onde eles dizem que está a tumba de Abraão, de Isaac, né? Que são figuras assim que está lá no Velho Testamento, que são importantes para as 3 grandes religiões monoteístas, né, cara? Então era um lugar que é sagrado para os cristãos, para os muçulmanos, para os judeus, tal, né? E no passado ela era uma mesquita normal e que podia entrar judeus, muçulmanos, tal, porque ia ver a tumba dos patriarcas, tal, né? Mas se eu não me engano, em 94, 2004, sei lá, alguma dessas datas, teve um atentado terrorista lá, né? Tava um grupo de muçulmanos rezando e tal, e entrou um radical judeu e atirou nos muçulmanos que estavam de costas rezando, né? E aí, desde então, eles separaram essa mesquita, né? Ficou um lado uma mesquita e um lado uma sinagoga, apesar de ser um único prédio. Então, quando eu fui visitá-la, eu fui primeiro do lado da mesquita, né? Do lado, assim, muçulmano, vamos dizer. Aí cheguei, entrei, tranquilo, ninguém me perguntou nada, ainda tinha até um menininho lá palestino, foi meio que meu guia. E aí, quando eu saí, assim, né, tem tipo uma cerquinha separando o lado muçulmano e o lado israelense, né? Aí, quando eu saí, fui contornando essa cerquinha, assim, tipo, os soldados israelenses que estavam tomando conta ali do lado israelense, eles viram, né, eu saindo do lado muçulmano e indo pro lado israelense, né? Aí o cara me parou, falou, onde você tá indo? Eu vou visitar aqui, não pode? Ele falou, pode. Aí, você é judeu? Eu falei, não. Aí, você é muçulmano? Eu falei, não. Aí, você é o quê? Aí eu meio que, tipo, quase minha vontade era dar de ombro, assim, né? Tipo, o que você quiser, né, velho? Mas eu peguei e fiz, cristão. Aí, beleza, pode entrar. Foi a única vez, assim, que me perguntaram nessas circunstâncias, sabe? Fora isso, nunca me perguntaram, cara. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Agora, uma coisa que eu lembrei, eu vou puxar um pouquinho a pauta, eu vou puxar pra Lana agora, que eu tava falando até da questão do país específico. Lana, todos nós sabemos que o seu sobrenome é espanhol, certo? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Quieres contar? No hablo español, ¿verdad? ¿Quieres contar su historia acerca de ti sobrenome? No hablo español, perdão. Eu só tive que mentir meu sobrenome na Bolívia, que a Bolívia é um país que é indígena, a grande maioria é indígena,
E eles têm um rancor muito forte com a colonização espanhola. E o meu sobrenome é Sanches. Não tem como ficar mais espanhol que isso. Sanchez. Então, quando eu chegar... Só se você chegar e falar Sanchez. Sanchez. Aí fica mais espanhol ainda. Exato. Não, e meu nome, eu amo o meu nome em espanhol, que é Lana, que significa na América do Sul lã de roupa, que é extremamente valioso, né? Eles vendem muito isso. E na América Central significa dinheiro. Então eu sou muito valiosa. E todo mundo ria quando eu falava meu nome. Porque eles ficavam, como assim? O seu nome é Lana. E só que, na Bolívia em específico, quando eu falei que meu nome era Lana Sanches, às vezes numa vendinha, né? Comida de rua, alguma lojinha, o pessoal me olhava meio torto. E tinha, às vezes, um certo distrato. Até que eu conheci um espanhol que falou que era por causa dessa herança, né? Da minha família que tem o sobrenome Sanches. Então eu passei a mentir. E qualquer outro sobrenome português que tinha no Brasil, que lá eles não fazem nem ideia, então era Lana Souza, Lana Silva, Lana Rodrigues, Lana Rocha. Mas, Alana, você começou a mentir porque você contou que em algum momento o policial deu torto pra você, não foi? Não sei se foi na fronteira que você tinha comentado. Não, na fronteira, assim que eu entrei no país, ele me olhou, ele viu, brasileira, né? Já começou a fazer mais gracinhas, digamos assim, porque o Brasil realmente é um país feliz, então sempre gostam, né, de receber brasileiros. Só que aí ele falou, Lana Sanches, a sua família é espanhola? Aí eu falei, não, minha família nasceu no Brasil. Aí ele, por que você tem o sobrenome Sanches? Começou a me interrogar, eu fiquei... O tratamento mudou muito, então. Do feliz mudou para muito mais agressivo. Ele recebeu o passaporte brasileiro, tava felizão. Assim, boliviano já não é muito feliz, né? Vamos combinar. Mas ele, sabe, se ele tava, Brasil, deu aquele sorrisinho, ele abriu o passaporte, Lana Sanches, ele, sua família? Eu já parei, eu falei, caraca, como assim? Sanches, tem problema aqui, não posso. Mas você só tem esse sobrenome, Lana, ou tem outro? O outro é Dogo, mas ninguém sabe falar e eu tenho que ficar soletrando às vezes. Eu falo, Dogo? Eu ficar... Vou falar Souza mesmo, que é rápido, gente, é rápido. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Rafael, você tá falando dessa coisa de se passar por um muçulmano ou com identidade visual. Eu lembrei de uma tática que é considerada uma mentira, uma omissão, né? Eu, nessa época, minha barba tava muito grande. E nessa época que eu tava no Marrocos, no Egito, o que eu fazia pra não ter problema de troco e não saber o preço das coisas? Porque geralmente não tem. Eu ficava com o celular no ouvido e eu chegava na loja falando já o salam aleikum, salam, tipo assim, e já dava o dinheiro pro cara, uma nota alta, partindo do preço do posto, que dava pra pagar, e eu não saía do telefone. E assim, é como se o cara estivesse falando comigo, shukran, salam. E eu, é uma mentira, entre aspas, fingindo que eu sabia falar pro cara entender, achando que eu era não muçulmano, mas que entendia árabe. Ou seja, tem um lado inverso também, queria aparentar que fala um idioma. Então, cara, direto eu fazia isso. No Egito, que eu chegava em loja com o celular, salam aleikum, ou seja, eu não dava bom dia pro cara, né? Eu só comentava com a mão no peito, né? Que é o shukran, ou o cumprimento muçulmano. Mas é uma mentira, né? Não sei se ninguém nunca fez isso, de achar que fala um idioma só pra se passar por entendedor ou pelo local, pra não passar por golpes. Eu caí na boa, eu acho que essa daí você só se enganava, viu, cara? Não. Acho que alguém caía nessa daí, velho. Não, porque... Não. Eu acho que A caí. mentira mais ridícula que eu já escutei, velho. Não é uma mentira. Não, deixa eu voltar assim, não é uma mentira. Você tem sua lojinha. Eu entro lá com uma roupa tradicional. É igual vir um gringo aqui falar oi. A hora que o cara fala oi, você já sabe que ele é gringo, velho. Não, mas o meu... Já era. Agora você me deixou pra baixo. Eu acredito que eu consegui passar desapercebido, mas não vou me entrar nesse mérito que agora você acabou com o meu dia. Mas tudo bem, seguir adiante. Uma mentira que eu falo no Brasil. Eu não sou paulista. Adoro! Não entendi. Gente, eu falo que eu sou paulista, no caso, eu nasci no ABC Paulista, só que eu gosto muito de viajar pelo norte e pelo nordeste. E nós não somos vistos como as pessoas mais amigáveis, né, mais simpáticas, né, mais legais de conversar. Então, sempre que eu falava que era paulista, tinha um certo desdém, sabe? Tipo, a pessoa, tá. Pra quem quer saber como que o pessoal olha o paulista, veja o Instagram da Ade Maravilha, sudestina. Por favor, maravilhoso esse GTV dela. E aí que eu falo que eu sou mineira. E o sotaque? Consegue também mentir o sotaque? Porque o Rafael desmereceu meu salam aleikum, né? Mas tudo bem. Não. Assim, eu tenho um sotaquezinho paulista, obviamente, mas eu falo que eu nasci em Minas Gerais e que eu fui pra São Paulo depois, então que eu acabei pegando o sotaque. Mas quando eu falo que eu nasci em Minas, já abre sorriso,
Pão de queijo, gente. Serra da Mantiqueira. E aí, quando falam, onde em Minas você nasceu? Gente, eu não viajei muito por Minas. Eu não posso ficar falando. Então, eu falo que nasci na cidade de Curvelo, que é a cidade onde a minha melhor amiga nasceu, a Jéssica Rocha. Que ninguém, desculpa, Jéssica, mas assim, ninguém tem curiosidade de saber de Curvelo. Se tiver algum Então, o assunto ouvinte de morre aí. Curvelo, manda uma mensagem, por favor. Vou adorar. Gente, quero muito conhecer. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Seguinte, galera. Kainan, durante muito tempo, foi vegetariano. Então, assim, em relação à comida, eu menti pra um caralho. Estou falando palavrão nesse programa e não vai ter pi. Sim. Vou dar um ponto muito específico e aí a gente vai abrir esse leque. Kainan, quando estava no Sudão, tomava muito suco. E o Sudão tem uma variedade gigante de suco nas ruas, e assim, é acessível. Mas tem um porém, todavia, contudo, é doce pra um dedéu. Mas doce, assim, doce mesmo. Então, um dia, Kainan teve um estalo na cabeça. Eu falei, olha, porque o que aconteceu? Uma vez eu pedi pro cara, não coloca açúcar, ou faz um pra mim sem açúcar. O cara olhou torto pra mim e falou, esse turista querendo pedir pra fazer sem açúcar, me xingou pelos olhos. Aí eu, na minha inocência, falei, bem, hora de momento mentir. O que eu fiz? Eu falei, moço, aquela cara do olhar do gatinho do Shrek, eu sou diabético. Nossa, eu juro, o homem saiu de um olhar de raiva, de benevolência, de perdão, assim, tudo que o cara podia fazer, ele fez naquele dia. E outras vezes. Então, assim, gente, me julguem vocês ouvintes, mas eu mentia muito na questão que eu era diabético, porque era muito açúcar. Então, em relação à comida, até vou jogar pro Rafael, que é vegetariano. Como é que você fazia com as comidas no Couchsurfing ou lugares? Você omitia? Ou como é que era a questão da comida pra você? Primeiro falar esse negócio do suco, caindo aqui, pra mim também, né, eu gosto das coisas sem açúcar e nesses países, tanto o suco quanto o chá, ele vem sempre melado, assim, né, muito, muito açúcar mesmo, né. E o problema é quando você ia nos lugares, era difícil conseguir sem açúcar, né, porque geralmente eles já deixam o suco pronto, né, naqueles galões grandões, assim, né, cara? Então, não era uma coisa fácil conseguir um suco sem açúcar nesse país, pra falar a verdade. Agora, com relação a ser vegetariano, eu não mentia muito, né? Eu não comi carne nenhuma vez, né? Durante todo o tempo que eu tava viajando, né? Mas, às vezes, eu mentia, assim, é a mesma história ali do que a Babi tava falando pra evitar um small talk, ou uma conversa que você não quer ter, sabe? Então, às vezes, a pessoa, você fala, não como tal coisa, porque eu sou vegetariano e tal, e aí a pessoa quer questionar os seus motivos, né, do porquê você é vegetariano, mas você é vegetariano, mas por quê? Tem duas coisas que é um problema, né, cara, você falar que não bebe e você falar que é vegetariano, né, parece que é um crime você falar que não bebe, não tô bebendo, por quê? Porra, não tô bebendo, cara, não interessa, né, mas essas duas coisas as pessoas, tipo, parece que querem especular, né, perguntar muito e tal, né, e aí a conversa variava pro tipo de interlocutor que tava ali na minha frente, entendeu? Se era um cara que uma pessoa que eu já sei que ia perguntar naquele tom provocativo de querer arrumar uma discussão, de querer, sabe, encher o saco, puramente encher o saco. Então eu já falava que era por motivos de saúde, que eu era alérgico, que era... Eu já cheguei também a falar que era por religião, sabe? É por religião, tal, porque parece que as pessoas respeitam motivos do tipo, é por religião, é por saúde e tal, mas não respeita você simplesmente falar que é por escolha, sabe? Então era meio que pra encurtar a discussão, assim, que às vezes eu dava umas desculpas. Como é que é pra vocês, Babi, Luana e comida? Tiveram que mentir muito ou não tiveram muito problema em relação a isso? Não, eu não tive problema em relação a isso, não. Eu como de tudo, não sou vegetariana. Eu já tive que comer aquela cabeça de bode, né? Eu gostaria de ter mentido naquele episódio do Couchsurfing. Podia ter falado que era vegetariana, né, Babi? Então, se eu soubesse que ia ser o meu prato, eu não teria comido carne no dia anterior, sabe? Pra poder evitar a cabeça de bode no café da manhã. Mas eu não lembro, assim, de nenhuma mentira em relação à comida, não. Eu lembro de uma mentira na Índia. Porra, na Índia era foda que eu queria, tipo... Quando eu cheguei, eu não podia... falavam muito da água, pra não beber água na casa dos outros e tal. Que eles pegavam água filtrada e tal, mas diziam que a água não era boa. E aí eu lembro, assim, logo na primeira semana, eu fui pra cá fazendo couchsurfing, visitando o amigo de um amigo do cara lá. E aí o cara veio com água pra mim e eu, não quero não. Obrigada. Eu morrendo de sede, assim. E aí eu pedi um chá, porque aí a água ferve, né?
Mas era isso, assim. Mas não lembro. Eu tô pensando aqui qual seria a desculpa, qual seria a mentira pra você negar água, né? Não tem como, né? Eu falei não que eu gosto de água, queria. Como Não gosto de água, não. Foi mal, amigo. Mas não. De bebida já, né? Tem muito homem aí tentando embebedar, então às vezes a gente tem que dizer que não quer, quando na verdade só não quer ficar bêbada. Mas não lembro de nada em relação à comida, não. No meu caso, eu não comia carne, tinha 1 ano. Antes de viajar, carne de porco e carne de vaca eu já não como porque eu não gosto. Então, desde pequena, não como. Só que muitas vezes eu chegava em casa de couchsurfing e eu não avisava, não falava. Não sei, pra mim é parte do meu dia a dia, eu já esqueço. E a pessoa foi lá e fez um churrasco de cordeiro. Tem cordeiro e alface. Aí ele pergunta, você come carne de cordeiro, né? Falou, claro. Sim, senhor. Como sim. E aí era uma mordida da carne de cordeiro e uma golada de Coca-Cola pra poder descer, né? Porque eu não gosto do gosto, assim, não... Ai! Eu já me arrependi de ser a pessoa que fala que come de tudo. No Sudão foi o maior arrependimento. O Rafael, não sei se lembra, acho que é de quiabo, aquela gosma verde. A gente já falou nos programas. Nossa, você fala daquela gosma, Nossa, né? Puta, cara, eu não lembro que era aqui. Resumo da história. Nossa, eu juro por Deus, cara, eu só observando as pessoas comendo, Kainan, aquilo lá já tá me revirando o estômago, Então, assim, ó, cara. Mas você sabe que a gente já falou em outros programas brevemente o porquê? Porque tem a textura de rã, então isso assemelha pra gente a coisa de doença. Por isso, porque a cor é verde e até a mesma textura, cara. Nada tem igual a textura de rã como aquilo. Em respeito à comida, mas assim... Qual foi o meu contexto, cara? Mas esse era gostoso. Esse verde era gostoso. Esse verde eu comia. Não, eu menti, cara. O que eu fiz? Eu fui MacGyver. Eu coloquei o negócio na boca, enfiei embaixo da língua e tive que ir no banheiro cuspir, cara. Não, travou-me, gente, minha goela, tá? Eu não consegui digerir aquilo. Então, assim... Parece que você tá comendo a cusparada de alguém, né? Parece que nojo! Era foda pra mim. Parece que você mergulhou o baldinho de rã e foi pra dentro, assim, ó. Aquele negócio você engole, mas você ainda sente tá na sua garganta ainda, sabe? Tipo, fica entre a garganta e a boca. Assim, nossa, podia ficar sem essa, hein? O mais doido, Babi, desse negócio é que é o seguinte, eu já comi várias coisas que desceu, mas essa comida parece que mandou uma mensagem pro meu cérebro e travou. Não descia. Tipo, não abria a traqueia da minha... Não. Então eu tive que cuspir. Então depois disso eu menti eu falando que gostei. Cara, o pior foi depois que eu cuspi, porque eu joguei fora, né? Desculpa isso, gente, mas depois que eu voltei, Kainan, você gostou? Gostei, quer mais? Não precisa. Já viu como é que é o povo sudanês, né? Taca-lhe mais uma colher desse negócio, cara. Aí, putz, vai lá eu, Kainan, de novo, enfiar abaixo da língua e falar que tá com diarreia pra ir no banheiro pra poder jogar mais fora, cara. Esse dia eu me senti mal. Então, assim, foi um pecado muito grande de comida. Mas aqui, outra coisa que eu lembrei de comida, gente, eu não sei se é só eu, mas vocês nunca mentiram falando que sabia cozinhar alguma coisa num hostel ou no voluntariado e de chegar lá na hora, abre o YouTube, abre o tutorial do Cook Chef, nada? Só eu fiz isso ou todo mundo sabia cozinhar o que se propusia a fazer? Cara, tem história assim do Marrocos que eu tava no projeto, era o dia do Kainan cozinhar. Kainan, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso com alho e beleza. Não sabia, eu confiava no tutorial do YouTube. Então, assim, uma mentira que muitas vezes deu certo, mas ninguém nunca omitiu aí os dotes culinários? Eu não, eu só me meto onde é que eu vou conseguir me safar. Eu só proponho cozinhar uma coisa que eu sei. Tirando isso, não, nossa senhora, dá muito trabalho. Que isso. Olha, eu tenho fonte, eu acho que o Kainan tá mentindo. Eu aqui. cozinhava antes. Olha, eu não tô mentindo, não. Que fonte? Que fonte é essa? Dá o nome aos bois aqui. Eu tenho fontes de que o Kainan só faz estrogonofe, cara. E é mais de uma fonte. Não. Você sabe do que eu tô falando. Não, eu... Tipo assim, que o cara ficava 1 mês na casa dos outros fazendo couchsurf, era 1 mês de estrogonofe, velho. Não, tem uma diferença. É que o estrogonofe Não. A diferença é que o estrogonofe era o prato principal. Eu fazia batata sauté, eu fazia outras coisas, só que não era especial. Aí, porque, cara, enfim, eu não vou entrar nesse dilema, Rafael. Que ousadia falar, cara. Estrogonofe fora do contexto brasileiro é luxo, é carro-chefe, entendeu? No Brasil, não. Então, assim... Não vamos comparar 2 pesos e 2 medidas, tá bom? Então aqui ninguém tem muito a acrescentar nessa pauta, né? Então vamos seguir adiante e deixar o estrogonofe de lado? Podemos fazer isso, gente? Então comida encerrou? Não tem nada de comida, de bebida? Não, mas a Lana ia falar
alguma coisa. Ah, desculpa, Lana. Ixi, eu não lembro não, hein? Acho que não. Não? Não, eu tava zoando o Kainan mesmo, porque assim, realmente, num podcast de mentira, a gente começar com aquela abertura, o que é verdade e o que é mentira nessas histórias aí que a gente tá contando? Olha, Lana jogou a bomba. Cara. Lana jogou a bomba aqui. Ó, a gente pode até fingir, a gente pode falar agora, nesse momento, que tem alguma coisa nesse programa que não é verdade. E o ouvinte vai ter que saber. Agora, assim, será que alguém tá mentindo? Será que o Rafael tá mentindo? Será que é a Babi? Não saberemos. Enfim. Ó, a Lana causando aí, ó, o jornalista causando polêmica nesse programa. Ô, o Kainan! E o Kainan? O próprio Kainan, não? Que organiza a pauta sobre mentira. Não, ai meu Deus do céu. Ó, vou olhar aqui a pauta, que realmente dessa vez tem uma pauta na minha frente. Uma coisa que eu lembrei agora em Fronteira, gente, assumir identidade de gostos que você jamais teria. Resumidamente, Kainan em Fronteiras é um fanático por futebol. Essa aqui é uma mentira muito específica, até nos bastidores eu falei. O que acontece? A gente falou de futebol, já em pautas passadas, que ser brasileiro ajuda a questão futebolística. O que acontece? Quando o Kainan começou a atravessar as fronteiras, eu percebi que quase todo policial adora futebol, adora Brasil, Copa do Mundo. Aí era sempre os mesmos nomes, era Zico, Tafarel, Ronaldinho, época de 94. Aí o que o Kainan fez? Kainan, quando vai em Fronteira, é um fanático por futebol. Eu sei toda a escala do time de 94, 88, sei lá o quê. Então eu sei uns 6, 7 nomes. Ronaldinho, Tafarel, Zico, enfim, Pelé. Por que acontece? Os policiais, gente, geralmente têm uma idade de 40 pra cima. Então quando esses policiais eram crianças, numa época onde não tinha tamanha tecnologia, que era só TV, eles têm muito apego emocional afetivo com Copa do Mundo, com essa escalação. Cara, toda vez que eu vou em Fronteira, gente, isso é fato, o casal tá dentro de prova. Eu falo de futebol, então assim, eu odeio futebol, gente, deixa bem claro isso. Mas na Fronteira, eu sou um fanático, então é uma tática maravilhosa, então assim, eu omito quem eu sou na Fronteira. Então o Kainan adora Pelé, jogo uma pelada, se tem uma bola ali, jogo com eles, eu falo que eu sou fã do Tafarel, eu começo a falar, cara, é aquele jogo contra a Holanda em 1900. Cara, eu cheguei um momento pra ler só pra ter credibilidade. Então, assim, me julguem por isso, mas Kainan é um fanático. Se você me encontrar na Fronteira, gente, sabe que Kainan adora futebol, tá? Pode puxar um papo. Mas fora disso, eu odeio. Essa de futebol, de vez em quando eu falo que eu gosto de futebol, adoro futebol, nossa, é maravilhoso, sou fã de carteirinha, só pra enturmar, assim. E, na verdade, eu tô cagando pra futebol. Eu tô na mesma, Babi. Eu também não ligo pra futebol e tal, mas quando eu fui começar a minha trip, eu comprei uma camisa do Brasil até. E eu falei, cara, essa camisa aqui, quando eu ia ir pra países, por exemplo, quando eu fui pro Irã, eu cheguei com a camisa do Brasil lá na imigração e tal, sabe? Porque se vai ter algum problema, o cara já te vê com a camisa do Brasil, você já puxa qualquer conversa de futebol lá tal, acabou, sabe? E no fundo também não tá nem aí, né? É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Eu gosto realmente de futebol, eu joguei futebol, eu acompanhava muito futebol, mas uma mentira que eu fazia muito na América Latina é novela. Ai, gente, você fala que gosta de novela, você já ganhou o povo, sabe? Sério? Nossa, assim, é verdade, é verdade. Nossa, o pessoal aqui, eles são fanáticos pelas novelas brasileiras. Eu vi muitas novelas brasileiras passando nas televisões em espanhol. Então, quando você falava, essa novela não sei o quê, o pessoal, isso é brasileiro, e já sentava, começava a contar a vida. Você criava uma conexão muito forte com a pessoa. E, gente, Que maluco eu isso. mal vejo televisão. Cara, mas assim, isso é Eu toda não América, vejo isso é toda televisão, América não Latina ou algum país específico? Acho que é toda a Olha, eu tô América tentando- Latina, cara. Eu tô Quando tentando eu fui- pensar em um país que eu não tenha feito isso. Quando eu fui pra Cuba, Lana, tava passando. Eu nem sabia, né? Então, as primeiras vezes eu falei que eu nem sabia, depois eu comecei a mentir, falando, isso é boa pra caralho, né? Meu? Nossa, essa novela fez muito sucesso no Brasil e tal. Era Duas Caras, tava passando. Mas toda casa que a gente ficava na casa de família lá, né? Eu e meu irmão. Toda casa que a gente ia, a galera vinha falar dessa novela. Dos caras. Chamava a gente pra assistir, sabe? Meu, era assim, todo mundo falando disso. Gente, essa fui pego de surpresa. Nunca imaginei que vocês estariam falando de novela numa pauta de Agora que mentira. você falou isso aí de mentir de futebol, que eu lembrei que eu mentia que eu amava a novela. É verdade. Olha, agora você me fez lembrar de outra coisa no Marrocos. Quando eu viajei com a minha mãe, os guias, eu fui com um guia com minha mãe, e geralmente eles puxam o assunto do clone.
porque o clone, queira ou não, ele incentivou muito o turismo dos brasileiros lá no país. Então o guia falava do clone e eu, assim, eu assisti uma época, tá? Foi uma época que eu peguei essa novela. Mas eu fingia total interesse por clone. Nossa, como o clone revolucionou aquela novela, né? Então, assim, às vezes tem que realmente agradar o cara. Então, o clone, eu nunca gostei de novela, mas tá conectado. Não tinha pensado nisso. Eu tenho que falar que eu gostava da novela do clone. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Você falou sobre fronteira de mentira. Tem uma mentira que eu acho muito importante falar para as pessoas aqui, que é em relação à passagem falsa, né? Exatamente. Porque quando alguns lugares, gente, quando você vai comprar, vai chegar no país, principalmente na Europa, eles às vezes querem saber se você tem uma passagem de saída. E às vezes a própria companhia aérea, quando você está embarcando, te pede a passagem de saída. Isso aconteceu 2 vezes comigo. Uma foi quando eu estava indo para Cuba, saindo da Colômbia. Eles me pediram a passagem de saída de Cuba e eu tinha, de fato, porque eu estava indo para o México. E do México eu fui para Bélgica para entrar na Europa. E eu não tinha uma passagem de saída da Europa, porque a minha ideia era ficar lá sem planos. Então, existe um site chamado returnflight.net que emite uma passagem falsa. Então, antes de viajar, eu me planejei e eu emiti uma passagem falsa Uma e criei confirmação falsa, né, Babi? Só aquela confirmação, né? Exatamente. Ele finge que é uma passagem lá, ele gera um PDF. E aí, quando eu cheguei na Bélgica, então eu comprei a passagem, por exemplo, eu cheguei na Bélgica e a minha passagem falsa era saindo da Alemanha para o Brasil. E aí, quando eu cheguei na imigração, o cara me perguntou qual era o meu roteiro. Eu falei para ele qual era o meu roteiro, mas era um roteiro falso, um roteiro que não existia. Ele pediu para ver a passagem, eu mostrei a passagem no meu telefone. Então, assim, essa é uma mentira que eu já fiz algumas vezes e às vezes, quando você está viajando sem rumo, é importante você se atentar para isso. Além da passagem falsa, também em alguns lugares pedem reserva. Então, às vezes, eu faço uma reserva no Booking, gero lá a confirmação e depois eu cancelo. Mas aí eu consigo mostrar o comprovante da confirmação da hospedagem. Então, são 2 mentiras que acontecem com frequência, acredito eu, na vida de quem viaja assim durante muito tempo e sem plano. Porque essa do Booking é só ir lá no site e aí seleciona a reserva com cancelamento grátis, né? Porque tem algumas que vão te cobrar se você cancelar, né? Aí coloca com cancelamento grátis, faz a reserva, imprime, né? Gera o PDF daquilo lá e depois cancela, né? Tranquilo. Exatamente. E tem um outro ponto que é importante também mencionar, é em relação ao formulário do visto, que às vezes, do visto não, né, de imigração, que às vezes você está entrando no país e você não sabe para onde você vai, né, dependendo de como você viaja. E aí você tem que ter pelo menos uma noção de um endereço. Às vezes inventa o nome de um hostel, coloca um hostel qualquer, ou coloca o mesmo hotel que você reservou e cancelou, sabe? Então, assim, tem essa mentira do visto também, de colocar um lugar que não existe. Eu acho que essa do visto dá pra falar bastante coisa. E até acrescento uma coisa que você falou do endereço. Coloca a Embaixada do Brasil. Eu fazia bastante isso, embaixada brasileira. Caso ele pesquise, né, vai que você vai pra embaixada, porque ele pode pensar que você tá indo pra embaixada mesmo. Ou resolver coisas diplomáticas, enfim. Ele não vai querer, talvez, questionar. Agora, eu tenho uma dúvida pra vocês. Vocês, quando vão preencher o papel, vocês mentem com informações? Por exemplo, colocar o número de telefone? Porque dependendo do país, eles pedem o contato de alguém do país que você vai. Então, eu, por exemplo, quando eu fui pro Sudão, eu coloquei o contato de alguém porque me falaram que eles poderiam, de fato, entrar em contato. E, antigamente, nos outros países, pensavam, coloca qualquer coisa. O próprio pessoal, quando o mochileiro, né, o grupo na internet, falava, coloca qualquer coisa que não vão averiguar. Mas no caso do Sudão, eles ligaram. Aí eu falei, caramba, a embaixada realmente ligou lá pro contatinho. Então, assim, como é que vocês fazem? Quando vocês decidem mentir ou não no papel, vocês pegam informação antes? Já ligaram pra vocês quando vocês colocaram o telefone no papel? Cara, tem um exemplo engraçado desse, Kainan, quando eu fui tirar o meu visto pra China. E até tem bastante a ver com isso que a Babi falou, né? Minha trip, ela começou
com uma grande mentira, né? Porque o visto da China foi o único que eu tive que tirar aqui no Brasil antes de viajar, né? E aí, a China é um desses países também que pede, né? Quando você vai aplicar para o visto, você já tem que ter a passagem de compra, a passagem de ida e a saída do país, né? E eu também não tinha, né? Eu nem sabia quanto tempo eu ia ficar lá, para onde que eu ia e tal, né? Então eu fui lá no site, eu não usei esse site que a Babi falou, eu usei um que chamava, se eu não me engano, era Onwards Flight, alguma coisa assim, $7, eles te mandam a confirmação por e-mail. E aí eu fiz isso, você só coloca da onde você quer sair, e aí você não sabe para onde você vai, eles vão te mandar a confirmação para algum lugar e tal. Aí os caras mandaram até que o meu voo era para Manilha, né? Para Manila, né? Nas Filipinas. Tal, beleza. Aí eu fui lá com os documentos tudo certinho, né, no consulado chinês para tirar o visto e tal. Aí entreguei tudo lá na mão da mulher, ela analisou e tal. Ela, beleza. Eu tô vendo aqui sua passagem de ida para a China, que a passagem de ida, na verdade, era uma passagem de trem da Mongólia para a China, e a sua passagem de saída, tá? Mas eu não tenho a sua passagem de retorno pro Brasil. Eu falei, moça, eu vou começar uma viagem, que ela vai ter pelo menos 2 anos, e eu não faço ideia de quando que eu vou retornar para o Brasil. E, inclusive, eu não sei nem quando eu vou estar na China, exatamente, nem quando eu vou sair da China. Cara, aí a mulher pegou, falou, tá bom, espera um pouco. Aí acho que ela foi lá dentro, conversou com alguém, aí ela voltou e falou, então eu vou precisar que você detalhe para mim todo o seu plano de viagem depois que você sair da China. Aí, cara, eu não fazia ideia de qual seria o meu plano de viagem depois que saísse da China, né? Porque, de novo, nem sabia para onde eu ia. Aí eu peguei o formulário e eu inventei um roteiro, entendeu? Eu falei, da China eu vou pra Hong Kong, de Hong Kong eu vou pro Japão, aí do Japão eu vou não sei pra onde, e coloquei tipo um roteiro de mais uns 6 meses, assim, sabe? Escrito assim à mão, sabe? E aí entreguei e tal, e eu consegui o visto tranquilo, assim, pra China. Acho que a mentira ela tá muito presente nessa coisa do visto, né, de fronteira. Cara, essas burocracias aí, os caras sabem que você tá mentindo, entendeu? É só pra encher o saco mesmo. Uma mentira, vou até perguntar para o Babi. Agora posso fazer um jabazinho? Manda o jabá. Não é jabá pra mim, não. É jabá pra um lugar que eu amo muito, que é a galerinha, América Latina, a maioria não precisa de visto. Vai catar. Entra com RG. Vai catar. Não precisa preencher nada. Mas, Lana, mas tem uma dica também que às vezes a galera roda de América Latina de achar que entra nos países do Mercosul com a CNH, né? Isso aí. Vai lá dar uma de besta com a CNH, você vai ver. Sim. Não pode, não. Se você pegar um guarda de fronteira chato, o cara vai ser chato. Não pode, gente. Isso é, mas assim, não ficar preenchendo com antecipação, os vistos online, nem embaixada. Não, sim. Gente, nunca fiz isso na vida. Mas fica a dica pro ouvinte aqui, que se for viajar pela América Latina, tem que ser pelo menos com uma carteira de identidade válida e recente. Se a sua carteira de identidade é fora da validade... eu quase rodei na Bolívia, eu tive que pagar propina, inclusive, porque a minha carteira de identidade era muito antiga. Porque é isso, no fundo você vai entrar, mas eles vão... Isso daí da identidade América do Sul, principalmente. Se você for pra América Central, por exemplo, já é passaporte. Precisa do passaporte brasileiro. Isso, boa, Lana. Eu falei América Latina, desculpa. A gente já falou desse negócio da CNH e do RG na América do Sul tantas vezes nesse programa, mas é sempre bom falar mais uma vez, que eu não sei qual foi o episódio, mas é sempre bom reforçar isso. E outro ponto que tem também a ver com vistos e fronteiras e tal, e aí se é que tem alguém que até nesse momento não se identificou e já percebeu que já falou alguma dessas mentiras que a gente não falou, essa daqui é uma inevitável, que é quando você vai preencher algum formulário de visto para algum país e tal, e às vezes tem alguma pergunta perguntando se você já esteve em algum país ou em algum território e etc. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Irã. Irã pergunta explicitamente se você já foi para Israel. Se não, Azerbaijão. Azerbaijão pergunta explicitamente se você já foi para a região de Nagorno-Karabakh. E aí, se você simplesmente responder sim, você não entra no país que você está aplicando para o visto ou tentando entrar. Então, também pode acontecer. Sim, isso é muito bom. Muito bom, bem colocado. E no Irã você tem que mentir. Se quiser entrar, você tem que mentir. Se você quer ser o politicamente correto, vai em frente. Vai pro Sudão e fala que foi para Israel. Quero ver você entrar.
Pago pra ver. Verdade. Sudão tá até no passaporte deles lá. Israel, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que o cara lá, foi o Talal, que é nosso amigo lá do Couchsurfing, mas uma pessoa lá mostrou o passaporte, alguma coisa lá proibida entrar em Israel. Não vou lembrar exatamente, mas lá é bem restrito o Sudão. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Seguinte, galera, a gente falou de mentiras, de visto, de travessia de fronteira, de língua, de profissão. Agora vamos umas aí que é muito recorrente, que é a mentira no trabalho voluntário. Eu, Kainan, não minto o que está no perfil, mas já aconteceu uma vez, essa foi uma mentira que foi a fundo, que foi no Marrocos. O que aconteceu? Nesse tempo de estrada, eu fiz bastante voluntariado em diferentes tipos, desde fazenda, não escola, mas enfim. Qual foi o ponto? Era um projeto novo no Marrocos, que era no interior. E tinha 5 voluntários, ou seja, de várias etnias. Era uma da Rússia, alemão. E assim, quase todo mundo era meio que semi-novato nesse mercado, no mundo de voluntariados. E tava uma bagunça, cara. Não tava organizado, não tinha tabela o que fazer cada um fazia o que bem entender. Tava um trabalho voluntário assim, lá vão ter, acorda para o que você quiser. Aí o dono da casa tava começando a se incomodar, tipo, não tava sendo produtivo para ele, né? Tava gastando com comida. E assim, teve um dia que teve uma reunião de ideias, como organizar. E todo mundo dando suas ideias, aí, Kainan, no meu entender, falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, esse sistema que vocês estão falando, e na minha cabeça, né? Aí eu falei assim, bem, eu dei minha ideia, ninguém deu credibilidade pra mim. Eu falei, beleza, ninguém ouviu a ideia do Kainan, julguei, né, sendo a melhor opção. Eu falei, quer saber, eu vou mentir. Eu falei, gente, eu sou o embaixador do aplicativo. Eu sou o cara que fiscaliza. Eu fiz isso, tá, gente? Resumo da história. Eu fiz isso pra eles me darem a credibilidade, porque, cara, todo mundo que deu a ideia... assim, não dá pra explicar o contexto, mas de todas as ideias eram ruins, não fazia sentido. E quando eu falei que eu trabalhava para o aplicativo, que eu era embaixador e fiscalizava os trabalhos, automaticamente o pessoal me deu atenção. Foi muito doido isso. Só por um status. Então entra até na questão do... posição que você assume. Então, a partir do momento que eu falei que eu era meio que embaixador do aplicativo, o pessoal me ouviu e deu muito certo. Tipo, deu muito certo mesmo. Se não tivesse dado certo, aí seria um problema. Mas eu queria saber de vocês. Vocês já mentiram em aplicativos, seja de relacionamento ou de voluntariado, onde você... Não sei. Vocês entenderam o contexto que eu quis dizer, gente? Eu tive que mentir para ter uma credibilidade para ajudar aquele projeto. E se eu não tivesse falado, eles não teriam dado atenção. Tô tentando lembrar aqui, mas não me vem nada à cabeça não, Kainan. Também tô tentando pensar aqui. Eu acho que aplicativo de encontro eu nem usei na viagem. De voluntário eu não mentia no perfil. Mas às vezes eu chegava lá e eles falavam, a gente tá precisando de alguém pra fazer alguma coisa. Sabe fazer? Sei. Sabe pintar a parede? Aprendo, vamos lá, sabe? Então, exatamente. É uma mentira nociva, né? Você não tá fazendo mal a ninguém. O máximo que você pode fazer é não cumprir os requisitos da pessoa. Eu acho que é isso. Mas não sei se dá pra aprofundar tanto, então, no voluntariado. Eu acho complicado mentir em esse aplicativo, assim, né? Porque cria-se uma expectativa em relação ao que eu consigo fazer, assim, que a pessoa tá esperando de mim. Eu não gosto de mentir, não. Mesmo que seja com uma intenção boa, sabe? Eu gosto de mandar real e falar, olha, eu não faço, mas eu sei, eu aprendo rápido. Então, eu não sei, essa questão de mentir para aplicativo, eu não curto, não. Eu acho que ninguém mente no perfil. No caso, quando eu dei o exemplo da mentira, foi um contexto que não estava dando certo e tive que mentir um posicionamento que eu tinha, para as pessoas me darem credibilidade. E no final deu certo. Mas assim, no perfil das minhas habilidades, eu não minto, não. É mais no momento, que ali é um contexto, né? O que estava acontecendo, as pessoas, o humor. Então, não dá para generalizar. Rafael, tem alguma experiência relacionada a omitir algo? Eu já menti sim, cara. No perfil mesmo, sei lá, de um Worldpackers, Workaway, essas coisas, né? Tem lá os tipos de habilidade que você escolhe e tal. E assim, se eu quisesse aplicar para um hostel para trabalhar no bar, eu colocava que já tinha experiência como bartender ou como alguma coisa, sabe? Porque no geral eram coisas meio fáceis de aprender ou fáceis de fazer ali e tal, né? Mas nada muito que gerou nenhuma complicação, não, assim, muito relevante, sabe? Porque eu acho que também tem muita gente que acredito, né, que deve falar que fala um inglês muito bom, mas chega lá e não fala nada pra conseguir a vaga. Já ouvi relatos, não posso falar. Às vezes você vai lá, inglês pra crianças, tal, não sei o que, né? E, tipo, você fala que já tem alguma experiência, mas se você falar inglês e conseguir ensinar lá pras crianças, é tranquilo. Sei lá, ninguém vai pedir pra você ser um professor de Oxford ali pra ensinar inglês pra criança no Vietnã, entendeu? A gente tava falando agora sobre preguiça,
motorista de começo de viagem, fala que tá com dor de cabeça, que não quer fazer esses passeios. E eu acho que é principalmente quando é no começo da viagem que você tá querendo aproveitar tudo, que você acaba até às vezes se sentindo mal por não fazer tudo, por não agarrar toda a oportunidade que vem. E você acaba mentindo que tá com dor de cabeça, né? Que tá cansado, que não quer fazer os rolês. Mas até às vezes pra se auto-enganar, pra meio que se desculpar de estar perdendo aquela super oportunidade. Então acho que também tem essa. Eu em vez de omitir, eu coloco o fone de ouvido. Acabou. Não existe margem para as pessoas acordarem. Eu acho que essa é a melhor técnica que existe. Ou falar que você é surdo, né? Falar não, né? Ou você, enfim. Não, né? Você não vai atrapalhar. Vai ficar muito... Ai, gente, falar que é surda demais. Ó, eu acho que a gente tá encaminhando pro final, Babi e Rafaelana, mas assim, tem 3 coisas que eu queria compartilhar, que talvez surjam coisas particulares de vocês. Uma é um pouco mais séria de tática, né? Quando você tá na estrada, que eu tava falando até do meu salam aleikum, que agora perdeu toda a credibilidade. Obrigado, Rafael Dalacqua, por isso, que agora... Tem que treinar, cara. Mas assim, agora uma que funcionava muito bem, quando eu pegava transporte local no continente africano, eu já chegava com o cobrador ou falava com o motorista, eu falava que eu ia parar num vilarejo tal e que eu tinha uma esposa lá me esperando. Ou seja, eu queria dar um indício que eu já conhecia a região, que eu já tinha ido pra lá. Tipo, eu não sou novo, eu já conheço. Por exemplo, eu quero ir pra capital do Quênia, só que pra antes eu tenho que pegar uma outra van. Então eu começo a olhar no mapa cidades totalmente fora da rota turística e eu falava, eu já fui na tal cidade e, tipo, você fala uma cidade do interior de Minas que ninguém vai. Pô, esse cara, então conhece aquele vilarejo, por que ele foi lá? Então eu tento dar indícios que eu conheço a região. E eu já vou falando, eu conheço a cidade tal, o vilarejo tal. Eu acredito que funcionava, porque daí o cara nem tentava dar um possível golpe, se é que poderia haver. Então não sei se vocês faziam isso, de dar indícios que você conhece a região ou não. Mas essa é uma das táticas, é uma mentira, você tá mentindo. Eu faço isso. Eu fiz isso uma vez e caí na minha própria mentira. Mas no caso foi até aqui no Rio, assim, eu tava com a Aninha pela Galáxia e a gente foi assistir uma peça de teatro no Complexo do Alemão e aí um amigo meu que me indicou e aí eu peguei todas as coordenadas como chegava e eu tava guiando a Ana e mais um cara, que teoricamente eu sabia onde a gente tava indo. E aí, quando a gente tinha que pegar uma moto, descemos na Avenida Brasil, pegamos uma moto pra ir assistir a peça. E aí eu falei pro cara, assim, aonde eu tinha que ir. E eu falei, aí ele assim, a primeira vez de vocês aqui? Eu, não. É a primeira vez deles, mas é a segunda vez que eu venho pra cá e tal. Ele, beleza. Aí subimos na moto e ele foi fazendo o trajeto. Aí ele, assim, chegamos, eu... é aqui? Ele... Ué, mas você já não veio aqui? Aí eu, eu não reconheci. Aí fiquei meio ofendida, assim, tapada. Muito bom, Babi. Mas enfim, muito bom. Acontece. Uma outra coisa que eu faço também, que é um pouco mais leve, eu minto que eu tenho um problema na perna quando eu fico em rosto, que são poucas vezes, pra não pegar beliche. Eu não suporto ficar em beliche que eu tenho medo de cair. Então eu falo que eu tenho um problema na perna. Kainan, Isso é tu é preguiça, muito mentiroso, mano. Nossa, o Kainan é muito mentirinha, velho. Que isso, gente? É porque eu tô lembrando das coisas, que vocês não conseguem recordar das mentiras que vocês fazem. É porque o Richard já caiu já. Eu também já caí. Então vocês não sabem o sentimento de cair do segundo andar. É péssimo. Então assim, eu tenho pavor, porque eu me mexo na cama. Então eu prefiro ter certeza que eu vou estar no primeiro. Entende? Pô, gente, pelo amor de Deus, vai. Querem me crucificar? Então crucifica. Já taca fogo, óleo e tudo, então, vai. Caramba. Olha ele. Não. Dramático. Não, mas não é dramático. Isso aqui é a encenação, mas faz sentido, não faz? Porra, gente, eu já caí de beliche. Eu falo que eu assim, é claro que assim, eu chego no local, geralmente você pode escolher. Quando não pode, aí fala, olha, eu tenho um problema na perna, entendeu? Me condenem por isso, vou queimar nos infernos? Vou queimar, mas eu vou querer dormir no primeiro ali, entendeu? Por uma questão de medo de cair. Não é porque eu gosto de ficar embaixo, não, é por medo de cair mesmo. Então, os ouvintes vão me condenar, ou não, né? Ou eles vão entender, ou vai ter gente que faz isso. Então, você ouvinte que faz, cara, tamo junto, beleza? Enquanto essa bancada aqui não mente, fala que tá me condenando, santinhos do pau que vocês são, viu? Ninguém falou que não mente, estamos aqui mentindo há sei lá quanto tempo. É que você... Estamos aqui mentindo, mas você vai num nível aí... Que nível? Meu Deus do céu. Que nível? Gente, eu só falei que eu tenho dor na perna, gente, é muito específico. A perna, é que não fala a língua, meu Deus do céu. É muita mudo, coisa. é surdo. É proporcional ao tempo de estrada e às situações que me fizeram fazer isso. Tem mais uma ainda, tá bom? Eu acabei as mentiras antes que falam que... Babi, eu nem contei do açougueiro, tá? Eu deixei de stand-by do açougueiro.
Porra, essa da açougueira é sensacional. Antes do... Eu tenho mais umas mentiras depois também. Ó, mais duas, daí eu encerro a minha fala e eu passo pra vocês. Mas antes de contar do açougueiro, tem mais uma. Quando eu tava na Costa do Marfim, eu fui comprar as obras de arte antes de vir pro Brasil, porque eu não tinha nada. Aí eu falei, bem, pessoal, sou estrangeiro, vai achar que eu sou da Europa e que eu ganho em euro. Então, assim, qual é a melhor tática? Cara, toda vez que eu ia em qualquer loja de artesanato, eu falava que era do Zimbábue. Sempre. Eu falava, meu pai é do Brasil e minha mãe é do Zimbábue. Até falava o nome da região do país, eu sabia ainda sei algumas palavras no Zimbábue, em Shone Debele. Então, assim, abria se funcionava, gente, eu nunca vou saber, mas eu acredito que tinha uma empatia. Então chegava o cara lá, França, Portugal, eu falava, não, Zimbábue. Zimbábue? Então, gente, eu fazia isso, tá? Eu dizia que minha mãe era do Zimbábue pra poder abrir portas e o cara ter uma empatia. Porque, cara, nós ganhamos real, né? E eu vou deixar o açougueiro por último, Babi. Mas assim, chega de falar tanta mentira, né, Kainan? Senão eu vou ganhar a fama do mentiroso aqui nesse programa, se é que já não tenho já. Então, Babi, o que você lembrou de história? Então, de história eu tenho algumas que eu lembrei. Uma que eu tava em Moçambique, eu tava pegando carona com um cara, e aí o carro do cara quebrou, e aí eu tive que subir numa moto pra chegar até o meu destino. Ele conseguiu uma moto pra mim, e aí eu subo na moto, aí o cara da moto, assim, que eu nunca vi na vida, tinha acabado de passar a moto. Ah, esse daí é o seu marido? Não, eu tô indo encontrar com o meu marido tá onde você tá me levando. Então, essa é uma mentira. Uma outra mentira é quando perguntam que eu tô sozinha, eu digo que não, né, que uma amiga tá vindo, ou que meu marido tá vindo, quando na verdade eu queria gritar pros 7 cantos que eu tô sozinha sim. Ai. Quê? Não, ai de desespero, né? Tipo, vocês têm que mentir nessas horas e mostrar confiança. Exatamente. É meio ruim, assim. Eu fico bem triste, às vezes, ter que mentir em relação a isso. E aí, às vezes, perguntam assim, onde é que você tá hospedado e tal. Aí eu mentia dizendo que, não lembro. Ou dizendo um outro lugar. E sempre o lugar mais barato, porque você fala que é lugar caro, a galera quer tirar vantagem. E eu lembrei uma outra mentira que eu comecei a dizer, porque às vezes eu entrava em umas conversas, tenho 34 anos, então uma mulher com 30 e poucos anos perguntam a sua idade, eles já perguntam se você não tem filho. E aí eu falava assim, não, nem pretendo ter, não tenho vontade e tal. Cara, eu era crucificada quando eu dizia que eu não queria ter filho. Você não acredita em Deus, você não é uma pessoa boa. Como assim? Mulher veio no mundo para procriar, blá, blá, blá. Então, depois de um tempo de ter entrado em umas discussões assim, quando me perguntavam se eu tinha filhos, eu falava que não. Deus queira que eu consiga encontrar um marido e casar e ter filhos, sabe? Então, uma mentira bem específica para mulheres que estão na faixa de seus 30 e poucos anos. Muito boa. E que não querem encheção de saco, né, Babi? Que é a melhor maneira de cortar a encheção de saco é assim, pronto. Exatamente. Tem meu ex-marido me dizia isso. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muito então, bom. Às vezes, você só quer ser feliz. Excelente. Nossa, essa frase encaixou perfeitamente no programa. Você quer ter razão? Exatamente. É a mesma coisa, assim, que se você é gay, você vai querer falar que é gay em alguns países. Você não vai falar, gente. Você quer ter razão ou você quer ser feliz naquele país viajando e vendo os pontos turísticos, né? É só um exemplo extremo pra dizer até que ponto. Enfim, haverá um programa sobre isso. Eu lembrei disso, você falando agora sobre homossexualidade, eu tava na Nicarágua, realmente na Isla Ometepe, eu estava com uma mulher da Suíça, e a gente pegou aquelas motocas mesmo, né, tipo mototáxi, pra ir até um lugar mais afastado, só as duas, e o cara começou a dar em cima de mim, e a menina só falava inglês, e eu tava falando espanhol com ele, lá na motoca mesmo, e aí ele dando em cima de mim, vamos fazer alguma coisa hoje à noite, que não sei o que, eu falei, não, eu tô com ela, mas eu falei, eu tô com ela do tipo, estamos juntas curtindo aqui, aí ele falou, ela é sua namorada? Eu falei, sim. Aí a gente desceu da moto, eu dei a mão pra ela. E no que eu dei a mão pra ela, ela ficou me olhando, tipo, ela é suíça, né? Ela não é a pessoa mais calorosa do mundo, vamos combinar. E ela ficou meio assustada, porque ela não tava acostumada com toques, assim, a gente não era de se abraçar. E aí depois eu expliquei pra ela, a gente ficou rindo. Ela me escreveu um depoimento no... Vou até caçar aqui as mensagens, falando, tipo, minha namorada, que não sei o que, tipo, zoando, sabe? De quando foi meu aniversário. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Eu lembrei agora, essa coisa do gay, eu não sei se eu contei, acho que eu contei não no programa,
quando eu tava no Quênia, que eu menti que era gay. E vou dar o contexto bem brevemente. Era um projeto, uma família, onde o Rafael, que era o pai da família, ele era pastor. E eu tinha meu quartinho separado, que era um outro bloco. Todo final do dia, o Rafael chegava no quarto e queria conversar comigo sobre alguma coisa da vida, sobre trabalho, vida, casamento, enfim. E eu fiquei lá 1 mês e meio. Faltando 2 dias, ele chegou um dia, eu quero falar hoje sobre gays. O que você acha? Eu acho que eles estão errados, tem que morrer, nesse sentido, né? Daí eu falei, olha, já que ele trouxe esse tópico, eu falei, não, meus amigos são gays e eu não vejo nenhum problema. E ele continuava, né? Aquele pastor fervoroso, estereotipado, não é errado, Deus criou o homem e a mulher para se reproduzirem. Nessa hora, foi a primeira vez que eu menti, e assim, foi muito natural. Eu falei, Rafael, eu sou gay. Qual foi o motivo? Nesse meio tempo na família, eu fiquei muito amigo das crianças. Muito. Assim, a esposa dele, as crianças, eu diria assim que eu fiquei muito próximo. E quando eu decidi falar isso, foi para colocar em xeque até que ponto ele deixaria de falar comigo por ser gay. E é claro que o fato de ser estrangeiro ajudou. Se eu fosse local, acho que nem passaria pela cabeça, né? Porque ali era uma coisa transitória. O que aconteceu? Assim que eu falei pro Rafael, ele fechou a cara, ele falou, obrigado, Kainan. Daí foi pra casa dele, que é do lado. Passou no dia seguinte, a relação foi muito estranha, assim, não é tensa, mas ficou um clima, ele se questionando, né? Tipo assim, até que ponto o Kainan, que eu gosto das minhas filhas, brinca e eu vou deixar de falar com ele. Só sei que no dia seguinte eu fui embora, ele chegou no quarto, olha, Kainan, desculpa, você fez eu refletir bastante, assim, eu ainda acho que gay é errado, mas agora eu não vou tratar mal. Porque se eu, sei lá, se fosse alguém da família, trataria mal. Então foi a primeira vez que eu menti falando que era gay pra poder ensinar alguma coisa. E principal, eu saí fingindo que era gay ainda. Eu não desmenti. Eu mantive isso. Então, assim, eu lembro, assim, com carinho desse momento, porque o Rafael, até hoje eu falo com ele, fala, Kainan, aquele dia da conversa que você falou que era gay, você plantou uma sementinha, uma faísquinha, entendeu? Então eu guardo esse momento com muito carinho. Você se arriscou. Não, mas Ana, eu não arrisquei tanto porque eu conhecia 1 mês e meio bem ele. Eu sei que ele não ia fazer mal pra mim, entendeu? Eu tinha total confiança. Eu sei que poderia gerar um clima desconfortável, sim, mas não ao ponto de me chutar, entendeu? Era muita afinidade com a família, bastante. Então eu podia me arriscar e é claro que o fator ser estrangeiro ajudou. Não vou negar isso. Mas por que você falou que era gay? Eu não entendi Porque a moral da história. todo né? dia ele chegava no quarto e queria falar sobre a vida, algum aprendizado, porque ele é pastor. Então ele queria também trazer isso para a igreja dele, que ele trabalhava. Aí, faltando 2 dias, ele trouxe sobre o gay, o mundo gay, que ele achava errado. E falei, já que ele trouxe o tópico, ele estava criticando muito. Eu falei, cara, como ele tem um... entendi. Como ele tinha muito... Ele não tem um filho homem. Então ali ele me tratava muito bem. Tipo, eu realmente pertencia à família. Tinha um elo muito grande. Então eu falei, cara, deixa eu falar que eu sou gay para ver o que vai acontecer. Porque daí ele entraria em contradição. Como é que eu gosto tanto do Kainan, eu acolho ele, de repente ele falar que é gay, vai romper tudo que eu acredito e vou tratar mal ele. Tá errado, entendeu? É que não é muito tema para esse podcast e tal, né? Mas o ponto, assim, de várias conversas que eu já tive com pessoas mais religiosas, etc., o cara não vai julgar a pessoa, eles julgam o ato, entendeu? Para ele, o pecado, assim, entre aspas, né? Não é o problema de você ser homossexual, é a prática homossexual. Sim, mas não... Você pode ser gay, mas... entendeu? Se ficar na tua e tal, você não tá cometendo nenhum pecado. Inclusive, eles usam como justificativa que existem pastores gays, existem padres gays, etc. Entendeu? Mas acho que entra na pauta um pouco porque eu tive que mentir quem eu era para poder ensinar. Não é querer ensinar, mas gerar algum ensinamento, né? Poderia falar que não concordo e pronto, mas eu assumi uma identidade que eu não era. É um tipo de mentira diferente, vai, em comparação com viagem, dia que a gente tava falando. Profunda. A minha são só as mentirinhas bestinhas mesmo. Agora, assim, coisa mais leve, também que quem me acompanha no Instagram na África há muito tempo sabe que tem o famoso Alô Mamãe no celular, que daí é a parte de filmagem. Quem nunca fez isso, né? Quem acompanhou sabe que eu colocava o celular no ouvido e fingia que eu falava com alguém pra poder não demonstrar que eu estava filmando. E aí vou ler Babi, Lana e Rafael. E aí eu prometo que eu encerro, tá? Porque eu tô falando demais hoje, porque é mentira e eu acho que eu vou assumir esse papel, como vocês mesmos falaram. Mas tem uma tática que é de viagem, que é o seguinte. Quando eu tava andando em alguns países e eu percebi que eu errei endereço e eu tinha que voltar, ou tinha que voltar de novo, virar à esquerda, eu pegava o celular e fingia que eu estava falando ao telefone com toda a convicção de saber pra onde estava indo. Isso era aquela coisa de... são táticas, né? Linguagem corporal. Então, assim, não é uma mentira, mas você tá mentindo que tá falando com alguém no telefone mostrando confiança. Eu estou andando. Tipo, eu andei do final da rua até a outra. Não encontrei. Eu vou ter que voltar. As pessoas sabem que você é estrangeiro, você já atrai olhares. Então, o que eu fazia? Eu pegava o celular e fingia que tava falando com minha mãe andando naturalmente como se eu soubesse pra onde eu estava indo. E, na verdade, eu estava perdido. Foi que nem a Babi, né? Ah, tem alguém esperando? Tem. Mas lá dentro eu tava perdido, meio que não chorando, né? Mas, então essa é uma tática. Você omitir achando que sabendo onde está indo e falando com alguém. Enfim, falei, gente. Falei acho que todas as táticas que eu falei, desde a mentira de gay, do celular alô mamãe pra filmagem.
Pronto, não falo mais. Não vai ficar muito longo isso. Sabe o que eu lembrei agora, só pra mais um? Você falou essa da mentira, de falar com a mamãe pra gravar. Isso é um clássico pra Uber. Oi, sim, estou chegando. Pode me esperar. Te enviei a foto da placa no telefone. Pode deixar, o motorista é muito legal. Enfim, Olha. falar alguma coisa assim pra pessoa achar que... Eu ia falar isso de viagem. De carona, aliás. Desculpa, não de viagem, mas de carona. Carona também. Tem um grupo comigo mesma no WhatsApp que eu usava enquanto eu viajava de carona pra gravar áudio pra mim mesma, falando, não, a gente já se encontra lá, eu tô aqui. Mandava áudio não, foto, tirava selfie com o motorista e mandava, tô mandando pra minha amiga, que ela tá me esperando lá no posto de gasolina tal. Na verdade era só eu, porque nem internet eu tinha. Entendi. Vocês tiravam foto quando o motorista tava do lado pra saber que vocês estavam enviando as informações, é isso? Tirar selfie com ele, falar assim, eu tô aqui com ele, já consegui carona, daqui 3 horas eu tô aí. Tá. E ele via que eu fazia tudo isso e eu me sentia mais segura com essa mentira. E ele também imaginava que tinha alguém me esperando. Caraca. Interessante, né? Ver essas mentiras que elas têm que contar por segurança e tal, né? Não, você pode fazer um podcast só de mentiras que as mulheres contam. Que sou mãe, que sou casada. Nossa Senhora. Na carona também, né, Lana? Falar que é religiosa. Senhor é meu pastor, colocou você no meu caminho, graças a Deus. Como eu sou uma pessoa abençoada. Obrigada, Senhor. A Ana falou isso no episódio. Ela até falava assim, você é uma pessoa boa, né? Tá dando carona. A Ana falou isso no episódio. Que daí fortalece a ideia. Olha só. Rafael, a gente tem muito que aprender ainda com as mentiras na visão feminina. Que é muito diferente da nossa. É que a gente não precisa, né, Kainé? Isso é teoria da evolução, né, velho? Exatamente. Os mais da evolução é mais ótimo. aptos se adaptam, cara. Como é que é? Não é o mais forte ou o mais não sei o que lá, é o que mais se adapta, velho, que sobrevive. Caraca. Lembrei agora que é uma mentira que eu fazia no Brasil também. Ainda faço, né? Porque acho que se eu tiver oportunidade eu vou fazer de novo. Eu estava no Pará, eu estava numa cidade que chama Oriximiná, que ela é bem interiorana, e lá tinha uma cultura de capoeira bem forte. Pelo menos o lugar que eu fiquei, as pessoas que eu conheci. E eu já tinha cometido o erro de falar que eu era de São Paulo e todo mundo já estava meio que me olhando torto. E aí que eu falei, não, mas eu fazia capoeira quando era criança. E, gente, quando eu falo quando era criança, assim, é de eu não lembrar. Eu só lembro de fazer um negócio que se chama corta-capim, que é um negócio que você fica rodando a perna no chão e você só fica apoiada nos seus 2 braços, mais ou menos. E aí eles meio falaram, então faz. Aí eu peguei, e eu realmente sei fazer. E eu peguei e fiz. Só que ralei minha perna toda, ralei meu joelho todo. Nossa Senhora! E aí eles ficaram super felizes com isso. Eu consegui criar também mais conexão com eles por causa da capoeira, que na verdade eu não sei jogar. E quando eles queriam jogar comigo, tipo, então vamos jogar aqui, que não sei o quê. Eu falava, mas uma dor aqui, né? Ralei o joelho, eu acho que não vai dar. Sabe o que você fez lembrar um breve? Quando o Willy gravou o episódio do Irã, que teve aquela região do Irã que é futebol brasileiro, o pessoal achou que ele era jogador de futebol, ele teve que mentir, tava com dor na perna. Então, assim, a perna aí tá muito inserida em vários contextos. Lembrei agora, o Willy contou essa. Essa história é ótima. Episódio do Irã, gente. Tá muito bom esse episódio. O Willy contando que ele foi jogador de futebol e o pessoal querendo que ele jogasse, mas tava com problema no tornozelo ou algo do tipo. Ou seja, todo mundo mente, né? Foi o que o Fábio falou. Duvido ninguém nunca ter mentido nisso. Alguma coisa as pessoas vão se assemelhar aqui nessa conversa. Quem não se identificou ainda nunca viajou. Desculpa, Alan. Não, fala, repete essa frase, por favor. Quem não se identificou não viajou, cara. Isso aí. Gente, nem se for realmente na fronteira que vocês estavam falando, nem se não precisar de visto, chega lá e fala, endereço que você tá indo. Tá indo pro Panamá? Rua Panamá, endereço 357. Eu também fazia esse, Lana. Tipo, quando eu tinha que colocar o local ali, eu sempre colocava hostel mais o nome da cidade, sabe? Tipo, hostel Riad. Hostel... não sei o que lá, porque sempre vai ter um hotel ou um hostel com o nome da cidade, sabe? Sim. Não, uma coisa que eu fazia muito na América Latina era colocar o nome da rua como data. Quando, tipo, Calle 8 de outubro. Eu não faço a menor ideia, mas deve ter, porque colocam muito nome de rua. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Outra coisa também que eu lembrei, tem aquelas mentirinhas nocivas que é pra divertimento. Quando eu tava em Marrakech, no Marrocos, aí volta aquela coisa das perguntas repetitivas, né? Você tá cansado. Aí quando você anda na praça de Marrakech, os vendedores já estão acostumados com pessoas que falam inglês, espanhol, italiano.
os idiomas mais falados, né, quando quem viaja. Aí teve uma época que eu tava cansado de, sei lá, até japonês os caras sabiam responder, até chinês eles sabiam responder. Eu falei, cara, que país a galera não sabe responder? Aí foi na hora que eu comecei a falar que era do Cazaquistão, cara. Aí pegou, aí tá tanto que depois que o Marcão, quando encontrou comigo, ele entrou na vibe, na pira também, toda vez que alguém perguntava, oh, where come from? Cazaquistão. Aí o cara não sabia responder, olá, como estás? Muito bem, eu savá, não sabia, então eu adorava fazer isso, gente. Era divertido, entendeu? Tipo, fala que é do Cazaquistão, só pra ver. Aí o engraçado é que alguns respondiam, Borat, que era o filme, né? Então te rachava o pau de rir. Então, essas mentiras eram muito boas, cara. Às vezes vale a pena você dar omitir quem você é, seja você um filmmaker de filmes pornográficos, né? Aliás, Babi, depois você revela aí os produtos, o que você filmou, mostra o seu portfólio depois pra gente. Queríamos ver, ansiosos, sabe o que você produziu nesse tempo de estrada aí. É piadinha besta, né? Eu? Foi uma piadinha, Babi, você não entendeu? Ai, meu Deus, Babi. Sim, eu era filmmaker. Desculpa. Ela mesma esquece a mentira, Babi, na estrada. Assim, vou dar uma dica. Quando você mente, você tem que manter ela, até hoje, entendeu? Eu esqueci. O problema é esse. Eu esqueci que eu já fui pro lugar. O problema é que mentira tem perna curta, gente. Preste atenção. A mentira tem perna curta, mas pode te levar muito longe. Você é autor... Nossa, essa foi profunda. A autoria de sua pessoa, essa? Acho que sim, não sei, eu tô com sono, devo estar falando besteira já. Vamos encerrando então, Kainan, senão vai ficar essas conversas. Eu queria só fazer um adendo, Kainan. Claro. Em relação à mentira, a gente deixou claro aqui nesse programa as mentiras que a gente contou, imigração, isso e aquilo, mas a gente fez tudo sempre pensando em, né, se proteger, em nossa própria segurança, em minimizar problemas, mas não mintam para causar mal a alguém, né? E também, assim, tomar cuidado com as mentiras que a gente vai contar em imigração, principalmente entrando em aeroporto, porque às vezes eles conseguem verificar e etc. Então, assim, se informe um pouco antes, para depois não dizer assim, Kainan, e todo mundo lá do podcast falou que é para mentir, e etc. Então, assim, minta com moderação, com responsabilidade, entendeu? Bom conselho. Eu acho que os ouvintes, assim, eu vou até falar, o ouvinte de podcast é um público que compreende o que a gente tá falando. Cara, é um papo de 2 horas. Eles entendem o contexto que a gente tá contando essas mentiras. Então, assim, eu tô bem tranquilo em relação a como as pessoas vão receber. Mas é sempre bom, Babi, falar isso, né? Reforça. Momento Jabá, galera, aquele momento onde os convidados falam das suas redes sociais, onde é que se encontram, então diretamente da Mongólia, sobre seu cavalo selado, tudo bonito. Rafael, onde é que as pessoas te encontram, meu querido? Bjorn. Ai, vamos lá, vai o Bjorn. Vou deixar assim mesmo, sobre o seu Bjorn. Instagram, em standby, viagem com intensidade, viagem com J. Se você não tiver mais nada de mais legal pra fazer, vai lá e fica vendo os highlights. Isso aí, valeu. Lana, diretamente de Nicarágua, onde as pessoas Gente, que jabá é esse? Jabá sincero, sem mentira. Jabá mais sincero que esse, realmente. Vamos lá, vou puxar a Lana. Lana, como é que tá? Qual é o jabá diretamente de Nicarágua? Olha, diretamente aqui da Nicarágua, observando esse vulcão maravilhoso. Meu nome é Lana Sanches e eu administro a página do Instagram que Elas Viajam Sozinhas, uma comunidade de mulheres que se aventuram por aí. Ensino algumas dicas por lá também, algumas mentiras saudáveis também. E logo mais vai ter o site e o canal no YouTube. Babi Cage, diretamente de Moçambique, quais são as suas redes? Eu tô aqui na frente pra Praia do Torto, gente, maravilhoso, não deixe de vir pra cá. Eu sou Babi Cade, tô no Instagram, falo sobre viajar sozinha, sobre autoconhecimento na viagem, sobre conexões, de vez em quando faço rodas de conversa, dou aula de inglês, dou mentoria de viagem, de vez em quando rola workshop, cursos, enfim, se conectem, mandem mensagem. Se vocês gostaram do podcast, manda mensagem pra mim, pro Kainan, pro Rafael, pra Lana. Elogiem! Exatamente. Damos dicas de como mentir.
Bem, aqui é o Kainaito, a voz de sempre. Já falei já no bloco de recados, então sem mais delongas. Valeu, gente. Valeu, Rafael. Valeu, Babi. Valeu, Lana. E até a próxima. Beijo. Valeu.